Boa noite, estamos ao vivo hoje nessa live para falar sobre o erro de ser barco a motor e insistir em usar os remos. Essa live está acontecendo aqui no Instagram do Rodrigo César Psi e vai ficar salva e eu vou mandar essa live também lá pro YouTube. Então, de repente, você está assistindo essa live no YouTube, no canal Rodrigo César. Boa noite, Tawane já tá aqui, tem mais gente chegando, como é que vocês estão? Como é que tá? Tudo bem por aí com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo direitinho? O Marcos também chegou, boa noite. Né? Então o Renan também chegou aqui, Renan, meu querido Renan. Só digo isso. Gente, seguinte, a gente vai falar hoje sobre... tá tudo certo, estão ouvindo direitinho, estão enxergando direitinho. T-Rock também chegou. Então, bora lá. A gente vai falar hoje sobre o erro de ser barco a motor e insistir em usar os remos. Gente, é gigantesco esse título, né? Esse título não é de autoria minha, mas eu adoraria que fosse. Mas essa frase é de uma música da Legião Urbana, do disco número 2 deles, né? O álbum chama 2, a música chama Daniel na Cova dos Leões. A música fala sobre amor, né? Mas eu quero pegar um trecho específico dessa música e também falar um pouco sobre o título da música, né? Que é uma passagem bíblica, né? Daniel na Cova dos Leões é uma passagem bíblica, né? A Mari chegando também, né? E por que é importante a gente pensar sobre, né, o nosso desempenho? E calma, que a gente não vai falar de uma maneira LinkedIn, onde a gente vai exacerbar a importância importante da importância LinkedIniana, da gente dar tudo de si e só trabalhar, é produção, e não é só isso, né? A gente aqui vai falar sobre a ótica da psicologia junguiana, né? O que eu compreendo da psicologia junguiana, porque sou psicólogo, minha abordagem de trabalho é a psicologia analítica, né? Também conhecida como psicologia junguiana, porque foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, ou como quem é aqui de casa já sabe, né? Quem é freguês aqui da casa já sabe que a gente chama de Carlos Gustavo, né? Porque eu acho muito difícil falar Carl Gustav. E hoje eu tô de óculos aqui para enxergar direitinho os comentários, gente, porque é importante eu enxergar os comentários. Às vezes eu tô sem óculos, eu fico meio perdido tentando enxergar, né? Quem aqui conhece a música da Legião Urbana, Daniel na Cova dos Leões? É uma música do disco deles que eu mais gosto, o álbum número 2, né? Aquele que tem Eduardo e Mônica, né? Tempo Perdido, né? Também tem Índios, que hoje chamam indígenas, né? Gabriel Beluzio também tá por aqui, um querido também mora no meu coração, né? E a gente vai falar então de como a gente às vezes anda em subnível, podemos dizer assim, né? Mas calma, a gente não vai ter aquele viés onde a gente vai ser sempre produção. Não, a gente vai falar de autorrealização. E a autorrealização também precisa de qualidade de vida, de qualidade de descanso, de qualidade de ócio. Como assim ócio? O ócio também pode ser criativo. Aliás, o ócio, ele também tem uma função de psicohigiene, né? E muitas vezes a gente está lutando contra o ócio, né? Porque a gente tem aquela mentalidade de que a gente precisa sempre realizar metas, prazos e cada vez mais. Aí tem aquela mentalidade de meritocracia aqui a gente é completamente contra a meritocracia, né? Que é aquela coisa assim, quanto mais você se esforça, mais você consegue. Não, a gente sabe que a vida tem suas safadezas e puxadas de tapete, né? Então vamos lá. Gente, seguinte, eu ouço essa música desde que eu tinha sei lá quantos anos, acho que desde que o álbum foi lançado. Minha irmã Regina, que daqui a pouco deve aparecer aqui na live, ela tinha o disco de vinil, né, esse disco de vinil da Legião Urbana, que foi meu primeiro contato com a Legião Urbana. Esse disco ficou comigo por muitos anos e numa mudança eu perdi. Eu perdi esse disco, não me perdoo, assim como eu perdi também meu primeiro vinil de adulto, que foi o da Daniela Mercury. Perdi o meu Erótica da Madonna, prensagem original, eu não acredito nisso. Eu perdi o meu Erótica, tenho hoje um vinil do Erótica,
né? Mas eu tinha minha irmã tinha esse vinil, eu tenho não tenho mais esse vinil, mas eu tenho o CD, né? E também tenho ali nos streamings. É o disco da Legião Urbana que eu mais gosto, né? Tem as músicas assim que todas conversam muito comigo de alguma forma. E eu sempre fiquei, desde pequeno, eu sempre fiquei muito encucado com essa frase, né? Mas tão certo quanto o erro de ser barco a motor e insistir em usar os remos, né? Eu não entendia muito o que ele estava falando ali, né? Ainda mais num contexto de uma música de amor, né? E a gente às vezes não acredita muito no nosso potencial, né? E a gente vai ver aqui o que é questão de sombra, né? O que é questão de potencialidade. A gente vai entender sobre isso. Viviane chegando, Kaique também, bem-vindos. E a gente vai falar de uma outra frase aqui que eu acho interessante, né? Porque essa é a última estrofe da música. E ele fala assim: mas tão certo quanto o erro de ser barco a motor e insistir em usar os remos, é o mal que a água faz quando se afoga, né? E o salva-vidas não está lá, porque não vemos. Ou seja, ele até tá, mas como a gente não vê, a gente acha que não tá. E o que isso significa em contexto junguiano? Pode significar uma possível leitura já desse trecho aqui. Eu já adianto que a gente vai falar de sincronicidade mais lá na frente e por que é tão importante a gente estar atento às sincronicidades, né? Então vou abrir aqui o roteirinho. Pega esse aviãozinho que tem ali do lado, embaixo na live de vocês, que é tipo uma setinha, né? Manda para os amigos, chama os amigos para participar aqui com a gente também, né? Eu acho que é importante, né? Comenta aqui, vocês não mandem na caixinha de perguntas ali na interrogação, não manda ali porque ali eu não abro durante a live. Pode mandar aqui direto na caixinha de comentários aqui, comentem, deem likes e tudo mais, convida os amigos, manda para os amigos pra gente arrasar aqui, tá bom? Quero dar um aviso também, o Gui tá chegando aqui também. Quero dar um aviso aqui para vocês que semana que vem, na quinta-feira, para a gente manter nossa tradição de uma semana live aberta no Instagram, outra semana aula fechada no Google Meet, um workshop fechado no Google Meet, que aí precisa de inscrição. Fiquem atentos aos stories. A gente vai falar sobre tomada de decisão e liderança, que é uma questão muito importante, tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Bom, boa noite para vocês. A gente vai começar oficialmente. Já tem uma galera aqui com a gente. A gente vai começar oficialmente aqui, né? Por que Renato Russo decidiu chamar uma música de Daniel na Cova dos Leões? O Dandy tá aqui também. Bem-vindo, querido. Por que Renato Russo, ou Renato Manfredini, né, decidiu chamar essa música de Daniel na Cova dos Leões? Eu não sei o que passava na cabeça do Renato Russo, né, mas ele muitas vezes tem uma coisa cifrada, né, quem conhece a obra do Renato. O Felipe tá aqui também, Luquezzi, boa noite, Fê, saudade de você. E seguinte, o Renato Russo, ele era muito poeta, ele era muito pesquisador, então ele associava às vezes o conteúdo com um título e que a gente a princípio não acha que tem a ver, né? Mas olha que interessante, né? Eu não vou pegar a primeira parte da música pra gente falar aqui, porque eu acho que a gente vai acaba até desviando, né? Porque aqui é meio que aquele gosto amargo do teu corpo ficou na minha boca por mais tempo, né? Então aqui tá falando de sexo oral, não tá falando de sexo oral, do que ele tá falando aqui? Ele tá falando, enfim, de uma relação, né? De uma relação ali que não tá muito legal, tal. Mas aí ele dá o fecho no final, né? Falando o título da nossa live, né? Que eu acho bem interessante. Mas o que tem a ver com Daniel na Cova dos Leões, né? Bom, eu não conheço muito sobre a Bíblia, eu não sou de uma tradição bíblica, né, religiosamente falando, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendi aqui, né, Daniel, né, o gatinho Daniel, né, era muito fervoroso, tinha uns inimigos, né, esses inimigos quiseram sacanear e pediram para o rei, falar assim, ó, bota um decreto que não pode rezar para um Deus que não seja o próprio rei. E claro que Daniel, teimoso do jeito que era, ou afrontoso, melhor, afrontoso, foi lá, essa é uma história do Antigo Testamento, então tem tempo pra cacete essa história,
foi lá e peitou e continuou rezando 3 vezes. Os inimigos denunciaram para Deus. Os inimigos denunciaram, foi jogado na cova dos leões e no outro dia o gato não estava morto. Pelo contrário, ele falou que Deus mandou os anjos para fechar a boca dos leões e não devorarem ele, né? Então se instituiu ali a questão da fé. O Dante está falando aqui, eu também não sou leitor da Bíblia, então você não está sozinho. Que bom, que bom. Eu fiz primeiro, como chama? Primeira comunhão. Eu cheguei até ali, tá? Depois eu me distanciei da igreja católica. Fui batizado, tal, mas não fiz crisma, nada disso, né? Bom, porque a vida vai levando a gente para outros caminhos, a gente vai questionando, vai pensando, vai vendo o que tem mais a ver com a gente ou não. Daí eu parti para o Espiritismo de Kardec. Como vocês sabem, o Espiritismo de Kardec, ele tem ali os 5 livros principais do Allan Kardec, psicografados e tudo mais, né? E eles se baseiam muito no Novo Testamento, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então não é nem todo o Evangelho, são trechos do Evangelho com a ótica, né, com a leitura, né, do Espiritismo. O Dante falou que nasceu em uma família espírita, não é batizado. Vai virar lobisomem, Dante, coitado. Tô brincando. Gente, sigam o Dante produz conteúdo bacana também. Aliás, o Felipe Luquez, todo mundo que tá aqui nessa live faz um conteúdo bacanudo, tá, gente? Vão se seguindo aí, vão se seguindo, né? A Mari também, todo mundo aqui, ó. Vão lá, gente, a gente tem psicólogos, psicólicos e tudo mais. A Mari falando aqui, eu já fui uma jovem senhora católica. Conheci meu ex-marido na igreja e começamos a namorar rezando o terço. Olha que lindo, gente. Eu vou fazer uma piada. É por isso que eu não posso fazer live ao vivo, porque depois eu queimo meu filme, arranjo, briga com todo mundo. Mari, semana que vem você tá por aqui, acho que a gente se vê, hein? Por mais que o Evangelho pegue trechos da Bíblia, enfim, por mais que ele não lê a Bíblia, por mais que o Evangelho segundo o Espiritismo pegue trechos da Bíblia, ele não foi para a Bíblia. Ótimo. Oba, né, Mari? E em dezembro estarei no Rio de Janeiro, hein? River of January, me espere que estarei chegando no Gerúndio. Porque Rio de Janeiro a gente vai voltando sempre. Vamos lá. Então, a gente pode pensar nessa historinha do Daniel, algumas coisas aqui que eu quero já adiantar, para depois a gente partir lá pro barco a motor, porque eu acho que tem muito a ver, né? Se a gente pensar, fiz anotações aqui, então tô batendo o olho aqui no meu notebook que tá aqui embaixo, pra gente ficar bem fixo aqui no roteiro, porque vocês sabem que eu me perco todo, né? O Dante falou que não se aprofundou na Bíblia, é isso mesmo, né? E a Mari, que vem a dezembro, então. Quem vai pro Rio de Janeiro? Vamos pro Rio de Janeiro, gente? Vamos pro Rio de Janeiro? Eu tô procurando um Airbnb decente no Rio de Janeiro, porque o meu último Airbnb eu não curti muito, não. Apesar de ter uma vista linda. Vamos lá. Se a gente pensar, né, no Daniel na Cova dos Leões, está falando da questão da fé, né? Então, da fé dele rezar 3 vezes por dia para Deus, ele acreditou na fé e tudo mais, tem a fé e tudo mais. Se a gente pensar nisso em termos psicológicos, ok, não é só a questão da fé em si, em uma crença, em uma religião, não é só disso que a gente está falando. A gente também começa a falar naquilo que Jung chamou de imago Dei, ou imagem de Deus, que é uma parte da nossa psique, que mesmo as pessoas que são ateias, né, elas têm essa imago Dei, uma imagem de Deus, ou a imagem do sagrado em si. Se não é o sagrado em si, uma religião, um Deus, ou deuses em específico, em função, essa imago Dei, ela também assume as nossas potencialidades máximas, né, toda a nossa máxima centelha, né? Aquilo que a gente tem de potência positiva tá ali condensada nesse imago Dei, que para algumas pessoas projetam num deus, numa deusa, nos deuses, nos orixás e por aí vai, né? RG para farmer, quer dizer passeio. Não entendi. Ô Dante, me explica aí, RG para farmer quer dizer passeio, coração? Não entendi, gato. Traduz pra mim aí. Não alcancei, lindo. Mas eu sei que você quis dizer alguma coisa engraçada ou legal aí pra nós.
Bom, se a gente pensar nessa questão da nossa máxima potência, nesse Imago Dei, seja Deus, seja quem que representar, de uma forma ou de outra a gente tem isso dentro da gente. A gente está conectado, ligado, religare, né? A gente está conectado com aquilo que a gente bota lá em cima, né? Mas a gente pode pensar em termos psíquicos também da nossa máxima potência. Tendo uma máxima potência, a gente vai pensar automaticamente no quê? Num propósito, né? A gente vai pensar no quê? Na vocação, no chamado, no nosso propósito, na nossa missão, como algumas pessoas dizem, no nosso chamado, já falei, nosso daimon, né? Que é essa voz interior que leva a gente, na nossa opus magnum, né? A nossa obra máxima, né? Como diziam os alquimistas. E o que é isso? Tem a ver necessariamente com um trabalho tipo Madre Teresa de Calcutá? Não, né? Muitas vezes a nossa grande obra é a gente se autoconhecer, a gente levar... se autoconhecer já está sendo redundante, né? Se conhecer, né? Fazer a jornada do autoconhecimento, a gente vai recolher as nossas projeções, recolher o nosso lixo que a gente joga no mundo, né? Que a gente às vezes acusa os outros daquilo que a gente mesmo é. Então, muitas vezes a nossa grande obra é a gente se conhecer, né? Porque a gente acaba sendo uma pessoa melhor e isso repercute tudinho, né? No nosso entorno. Deixa eu chamar uma pessoa que falou que ia vir aqui, né? E não tá aqui. Cadê a dona Bruna? Cadê você? Vou mandar um WhatsApp aqui pra ela, que ela falou que vinha. E não tá aqui, né, dona Bruna? Fazendo passar vergonha ao vivo aqui. E aí, gente, é muito interessante porque a gente sempre associa algo de missão, de propósito, sempre com algo muito maior e muito... A Bruna falou que tá aqui assim. Ô, gato, eu não vi você entrando, não. Não vi, não. Tá vendo? Você não se manifestou. Quando entra, tem que mexer o copo, tem que se manifestar aqui pra gente saber que tá aqui entre nós, tá? É sobre. Eu fui... Que hora que a Bruna entra? Ah, já falou antes, gente, porque não apareceu nada da Bruna pra mim. Só aparece coisa de gente importante, Bruna. Eu vi que quando eu entrei já tinha a Tawane e tinha mais uma pessoa que eu não sabia quem era, então devia ser a Bruna, né? A Bruna falou que é diplomática. Muito bom. Então vamos lá. A gente às vezes acha que tudo é muito grande, né? E a gente esquece que tudo que é muito grande começou muito pequeno, né? Salvo raras exceções aí que começou tudo muito grande, né? Mas o quanto que a gente faz a diferença. E aí não existe uma área, não precisa ser necessariamente uma área assistencial. É medicina, Médicos Sem Fronteiras, psicólogo no meio da tragédia. Não é necessariamente isso que eu tô falando, não. Toda área pode ter sua vocação, né? Toda área pode ter ali algo relacionado ao servir, ao proporcionar algo para a sociedade, independente de qual área. Não necessariamente administração. Vão pensando aí, gente. O fotógrafo também produz coisas legais. O artista faz pensar, né? Um coletivo todo pensar. Mas trabalha com OnlyFans. Legal, gente. Quanta gente deixa de fazer merda depois de uma masturbação. Não é verdade? Porque a masturbação evita muitas merdas na nossa vida. Não é verdade? Quem aí sabe do que eu tô falando? Né? Quem aí já passou por essa experiência? Quanta merda... Pensa um dia que você vai fazer uma merda gigante. Uma masturbaçãozinha te impediu de fazer dessa merda gigantesca. Que muitas vezes é voltar pra ex. Né? Então, vamos pensar nisso. O OnlyFans também tem seu propósito. Além do que, muitas vezes tem arte, beleza e conteúdo. E faz pensar também. Sim. Uma vez um rapaz me mostrou um site erótico e ele era todo voltado para a parte artística, né? Achei sensacional. Aliás, a música erótica da Madonna, o álbum erótica, a música erótica a gente entende no português erótico, né? Não, erótica é a arte erótica, né? No inglês, erótica significa a arte erótica. É arte também, né? Então vamos pensar nisso também. Vamos expandir nossos horizontes, gente. Vamos expandir nossos horizontes.
Bom, mas da onde vem esse propósito, né? Essa sementinha que a gente pode chamar de daimon, né? Tem uma partícula lá na nossa psique, que é o núcleo da totalidade ao mesmo tempo, é o maestro regente que chama self, ou si mesmo. E esse self, ele é um safado, ele quer realizar o propósito dele. Só que, muitas vezes no dia a dia, o nosso ego tá preso num prazer aqui, numa negação ali, num fingir que não escutei ali. E a gente foge. Nina, que saudade a gente precisa, Nina. E lá no estudo da Dona Jan, tá? Vamos combinar. E o self fica putinho. O que o self faz? Põe a gente de joelho de alguma forma. Traz frustração, às vezes adoecimento, às vezes crises gigantescas, né? Então, será que a gente olhar para essa fé do Daniel, que lá na Bíblia está dizendo relacionada a Deus, será que não é a gente ter fé no processo? A Janete Angelino falava uma frase muito interessante que é: vamos ter fé no processo, né? Porque a gente às vezes quer evitar a dor ou quer evitar o desprazer. Óbvio, quem não quer, só os masoquistas que às vezes caminham para isso, né? A mariposa também caminha em direção à chama, né? Mas o quanto que às vezes a gente quer tanto evitar coisa que é inevitável. Porque tantos processos na vida são inevitáveis a algum nível de desconforto e de dor, né? E a gente acaba negando, fugindo disso e não vivenciando e não amadurecendo. Quantas crises, pensa aí na sua história, quantas crises você já viveu e daquela crise você descobriu que era capaz de fazer uma coisa ou outra que você nem imaginava que fosse capaz de fazer? Quem aí já passou por isso? Estou vivendo uma crise, aí eu descubro uma potencialidade minha que eu nem imaginava que eu tinha. Quem já passou por isso? Eu já passei, 500 vezes. E ainda tive a brilhante ideia, a Nina sabe, a Nina conhece minhas tatuagens, de tatuar uma fênix gigantesca na minha perna, linda, faz um sucesso lascado, né? Quem já viu minhas pernocas sabe que eu tenho essa fênix lindíssima, desenhada pelo Gustavo Sabião, marido da Jan, né? Lá do Sabião Tatu. A fênix, miticamente, né? Ela é a ave que entra em combustão e renasce das cinzas, né? E aí, o que acontece, gente? Parece que eu atraio sempre essas situações extremas de ter que renascer das cinzas, né? Mas eu gosto, gente, eu gosto de me reinventar. Isso é uma característica que eu tenho na minha vida, é a reinvenção. Por isso que sou fã de Madonna, a rainha da reinvenção. O Renan tá falando assim, nossa, perdi as contas. Não é mesmo, gato? A gente às vezes, se surpreende, né? Com características que a gente acaba desenvolvendo, né? Isso tem a ver com a questão de ser barco a motor e insistir em usar os remos. Por quê? Quando a gente precisa dessa característica, desenvolver essa característica que a gente não tem, a gente diz que ela está na sombra da nossa psique. Porque nós temos todos os arquétipos na nossa vida, na nossa psique. O que é arquétipo? Comportamento, todos os comportamentos. Tá? Arquétipo é uma forma e uma forma universal de comportamento, tá? Então, por exemplo, o arquétipo desse renascimento, né? Desse processo de renascimento. A gente pode entender esse processo de renascimento através de uma imagem arquetípica. A imagem arquetípica é um conto, um mito, um folclore, algo nesse sentido, que leva a gente a compreender aquele processo. Então, esse processo de renascimento, a gente pode entender, inclusive, através da história da Fênix, que o Renan está falando aqui, que é uma história linda. E eu concordo, né? Aliás, Malévola 2 ou 3, sei lá, eu vi uma Malévola e ela renasce das cinzas. Quando você pensa que acabou o negócio... Ih, tô dando spoiler, né? Desculpa, mas acho que todo mundo já viu. E aí, o Serginho chegando... Você tá bem lindo, saudade de você. Psicólogo também. E aí, a Malévola renasce. Olha ali o tema mítico. E quantas vezes a gente não renasce? E lá no filme ela renasce literalmente, realmente das cinzas, né? Mas, metaforicamente, a gente não precisa, às vezes, renascer, se reinventar,
né? A gente já falou lá no YouTube, acho que aqui também tem um vídeo sobre isso, sobre persona. Não é live, é um vídeo sobre persona, eu tenho aqui no feed. Ele tá sem capa, inclusive. É um dos primeiros, se vai descendo o feed, é um dos primeiros sem capa. E lá no canal Rodrigo César, no YouTube, ou quem tá vendo no YouTube, tem esse vídeo, né? A questão da persona, a importância da construção da persona. A gente pode construir uma persona? Pode, porque personas são papéis sociais, né? Então, eu não nasci psicólogo. Psicólogo é um papel social, é uma persona. Não nasci psicólogo junguiano, é outra persona, né? Porque se eu sou um psicólogo gestaltista, coisa que eu era antes de ser junguiano, era uma persona. O junguiano é outra persona. E a gente vai modelando, embora psicólogo é uma persona, um guarda-chuvão maior, né? Então, voltando, os arquétipos todos. Nós temos todos os comportamentos. Então, nossa, será que eu sou comunicativo? Por default, por padrão, né? O setup tem ali na caixinha de arquétipos, temos esse comportamento. Todos. Mas a gente só vai desenvolver à medida que aquilo é exigido da gente, né? Só que às vezes a gente entra em resistência e fica esperneando que nem criança no mercado, né? Saudades, Sérgio. Sérgio tá falando que tá com saudades, eu também. O Hugo também chegando aqui. Boa noite, Hugo. Então, assim, quantas vezes a gente fica esperneando, negando que a gente tem tal característica? Liderança, iniciativa, comunicação, né? O Hugo tá dando boa noite. Capacidade de resolver problemas, criatividade e tantos outros, né? Quantas vezes a gente não entrou numa crise financeira e a gente não precisou criar formas de fazer dinheiro? A gente no Brasil, no português, a gente não tem muito essa expressão fazer dinheiro, né? A gente aqui até brinca mais, né? Fazer dinheiro é falsificar, né? Printar, imprimir dinheiro, né? Mas não é disso que nós estamos falando, é de trabalhar, de fazer dinheiro, de dar um jeito de produzir aquele dinheiro, de ter aquele dinheiro. Então, quantas vezes aí nós temos a renda extra e tudo mais. Então, às vezes a gente se surpreende com a nossa capacidade, com a nossa potência toda, né? Leia chegando também, boa noite. Então, assim, o quanto que a gente precisa, às vezes, olhar para a nossa história, ver qual momento de crise a gente está, entender por que às vezes a gente se coloca tão para baixo, por que a gente se subjuga tanto. É autoestima? Tem, porque a autoestima é o valor que a gente dá pra gente mesmo. E a autoestima, ela também é influenciada diretamente pela opinião dos outros. Temos duas fontes de autoestima. A interna, que é como eu me vejo, o valor que eu me dou, e a externa, que é o valor que eu me dou através do valor que o outro me dá, né? Então, é complicado. E uma coisa às vezes influencia a outra. Então, como que eu me trato? Eu criei umas perguntinhas aqui, umas perguntinhas do milhão, né? Pra gente pensar sobre. Então, fiz aqui uma sequência de perguntas. E a primeira pergunta que eu quero falar para vocês tem a ver com isso, que é... Quem aqui tá com caderno, caneta? Anota essa pergunta. Quem não tá, dá um tempinho aí. Eu espero um segundinho pra você anotar isso daí, ou depois volta na live pra ver a gravação. Como às vezes as pessoas não voltam pra ver a gravação, eu espero você pegar um papel e uma caneta. Não sai da live pra anotar no bloco de notas, porque aí perde a live. Falando nisso, manda pros amigos ali no aviãozinho. Semana que vem a gente vai ter uma aula fechada. Fica atento nos stories, porque vai ter o link de inscrição, que é tomada de decisão e liderança, uma aula fechada no Google Meet, tá? A pergunta, gente, que eu queria fazer para vocês pensarem é: quais são as atividades ou situações em que você já recebeu elogios ou reconhecimentos? E como você se sentiu ao recebê-los? Muitas vezes, quando a gente não reconhece o nosso valor, as pessoas elogiam a gente por alguma coisa, a gente nega aquilo, a gente acha que a gente é impostor, daí que vem a tal da síndrome do impostor, né? A gente não reconhece isso, a gente não valoriza. A gente acha que o outro tá inventando, tá exagerando. Será? Será que todo mundo é mau caráter? Que vai fazer elogio falso? Eu acho que não. Né? É mais fácil a gente achar que o outro é mau caráter, porque a gente é mau caráter, do que o outro de fato ser mau caráter. Chama projeção.
né? Mas isso fica para uma conversa na mesa de um bar sem ninguém filmando, para ninguém ser cancelado, né? Mas enfim, vamos lá. Eu fui inventar de comer maçã antes e tem uma maçãzinha aqui presa na minha boca. Isso que eu escovei o dente, tá, gente? Juro. Minha dentista tá aqui, a Cibele tá aqui. Existem talentos ou habilidades que você possui, mas que você não usa com frequência? O que impede você de explorá-los mais? Às vezes a gente não usa, ou tem coisa que a gente já possui, né, e não tá usando, mas a gente não explora tanto. Por quê? Será que não é um pouco de avareza com a vida? Se a gente pensa lá, confiar no processo, nós temos ali, vamos fazer uma matemática aqui. Confiar no processo, temos um chamado, um propósito. Será que se a gente não utilizar isso, né, o que acontece? Será que só a gente é prejudicado? Eu faço parte de uma mentoria do Lucas Caloni, que é uma consultoria bacana, que eu tô adorando, que é uma... Não ganho nada para falar isso, né? É uma consultoria de gestão de negócios, gestão de consultórios, né? E o Lucas, ele, numa das aulas, ele falou assim, quando a gente não atua naquilo que a gente tem que atuar, né, no nosso propósito, quantas pessoas a gente deixa de ajudar? Se eu, Rodrigo, psicólogo, não atuo no meu propósito de psicólogo, quantas pessoas eu deixo de ajudar? Eu tenho aí em torno de 27 a 30 horários por semana atendendo. Então, no mínimo, em torno de 27 a 30 por semana, no mínimo. Fora os amigos, fora conversa, fora live, fora alguém que tira uma dúvida no inbox, né? Fora as conversas de acolhimento, né? Que são aquelas bate-papos que eu faço com as pessoas que querem começar a terapia ou que tem alguma dúvida sobre a terapia. Eu faço essa conversa, é uma conversa gratuita, eu não cobro, né? Uma conversa ali de meia hora, 40 minutos pra gente ver se eu posso ajudar com a psicoterapia, porque às vezes não tá dentro do meu escopo de trabalho, né? Então, assim, quantas pessoas eu, Rodrigo, deixaria de ajudar? Aí a gente tem uma questão, por exemplo, o YouTube. Se eu não ganho nada com o YouTube. Vocês sabem que meu YouTube nem é monetizado. Mas, por exemplo, eu tenho um vídeo que é o vídeo mais visto do canal, que já bateu acho que mais de 16 mil visualizações, que é o vídeo de metanoia, de crise da meia-idade. 16 mil pessoas assistiram aquilo, né? E ele tem uma alta retenção, então a maioria assistiu uma boa parte do vídeo. Eu recebo muito comentário até hoje. Esse é um vídeo acho que de 3 anos atrás, o canal vai fazer 4 anos agora no final do ano, então de mais ou menos 3 anos atrás esse vídeo, né? Então, se eu não tivesse feito esse vídeo, eu não teria ajudado 16 mil, talvez seja muita gente, mas vai que seja 10 mil pessoas. 10 mil pessoas que assistiram, viram, gostaram, refletiram de alguma forma, né? Então, pessoas que eu não sei nem quem são. Ok, Rodrigo, todo mundo, quando a gente fala de propósito, vai estar nesse lugar? Não, é aquilo que a gente falou, né? Agora, como eu disse antes, às vezes o nosso propósito é a gente ser uma pessoa melhor. Se eu sei que eu tenho uma característica de personalidade muito ruim, vamos pensar aqui num relacionamento. Se eu sei que eu sou um ciumento, um traste de ciumento, se eu não melhoro meus ciúmes, que eu posso melhorar, né? Eu tô usando o remo, eu não sou barco a motor, porque eu tô subjugando a minha capacidade de mudança interna. Às vezes eu nem tenho a consciência de que eu preciso mudar isso, mas certamente tem características que eu posso não ter consciência, mas que um ou outro já falou para eu mudar. Quer saber o que você pode melhorar na tua vida? Pergunta para um inimigo. O inimigo sempre fala na nossa cara o que a gente precisa mudar. Não é verdade? A gente falaria também, não falaria? Provavelmente. Porque a gente quer ferir o mundo, a gente falaria com requintes de crueldade, porque somos seres humanos. Mas o quanto que a gente às vezes acha que a gente não consegue dar a volta por cima. Eu lembro que muitos anos atrás, quando não existia nem YouTube, essas coisas, eu tinha um site e naquele site eu colocava artigos,
né? Tinha de autoestima, tinha um que eu gostava muito, que é o que eu vou mencionar aqui, que chamava virar a mesa e mantê-la virada. Virar a mesa é uma expressão que se usava muito antigamente, né? Vamos virar a mesa, né? Vamos virar essa mesa e manter essa mesa virada para que a gente veja de um outro ângulo, para que a gente consiga mudar a situação. É possível mudar todas as situações? A gente sabe que não. Mas é possível a gente começar a pensar algo sobre e o que pode ser feito. Às vezes na terapia a gente toma consciência, eu sou ciumento. Tá, e o que eu faço com isso? Né? Eu posso usar os remos e não fazer nada, ou posso ligar esse motorzinho e começar a fazer alguma coisa, né? Tony chegando, a Estela também. Gente, vão mandando pros amigos e pros inimigos também, né, gente? Às vezes a gente dá um toquinho ali pros inimigos, trabalhamos com isso aqui também. Vocês têm alguma dúvida? Até agora eu tô achando que vocês estão quietos. Eu gosto quando fala. Aí quando ela meets, eu gosto que vocês abrem a câmera, o microfone. Né, Renan? O Renan falou que vai abrir o microfone e a câmera na próxima vez que ele participar do Meets, né, Renan? Eu tô ansioso, estou ávido, estou sedento para ver isso. Até a Bruna faz, gente. Isso. Aí, se vocês querem conhecer a carinha do povo, segue aqui o pessoal, mas também, tá? Mas também vai lá no Meets que o pessoal participa lá bastante também. Voltando aqui então, né? Pra até a questão do Daniel na Cova dos Leões, né? Estar na arena com leões, a gente pode entender metaforicamente, né? Como a crise que a gente tá. Renan falou que caiu. Caiu, gente? A live caiu pra vocês? Ou ele tá me trucando aqui? Renan, amanhã nós conversa, Renan. Amanhã nós conversa, filho. Você vai ver só o que vai te acontecer. Vai ver só. Ó, manda um beijo pro Ju. Seguinte. Será que estar na arena com os leões não é também a gente confrontar o nosso inconsciente? O que o Jung coloca pra gente é que a gente não vai deletar, não vai apagar coisas da nossa psique. A gente vai integrar, ou seja, entender como aquilo funciona. Tanto as questões negativas quanto as positivas. Quantas vezes a gente não precisa superar dificuldades, superar traumas, né? Superar maus hábitos, maus comportamentos, transmutar isso. E isso acaba sendo um leão na nossa vida. Vamos pegar o ciúme de novo? Se eu sou ciumento, né? Cara, eu provavelmente vou afundar esse relacionamento. Sozinho, com as minhas próprias mãos. Aí não adianta vir com a papagaiada de 50% de cada um, sendo que quem tá pisando mais na bola sou eu, né? Então, às vezes, lasca tudo, né? Renan, só a sua caiu. A Tawane tá falando que a dela tá normal. E vocês moram perto. Eu tô achando que tem golpe nessa história. A Bruna tá passando por isso. Pelo ciúme, Bruna? Você ciumenta? Ou é pela crise? É pela Cova dos Leões, né? Eu sei que é a Cova dos Leões. Lá no Rio de Janeiro também tá tudo bem, gente. Olha a minha tatuagem do Pão de Açúcar, que linda. Eu amo essa tatuagem. Enfim. Aliás, se a gente estivesse na época do YouTube, uns anos atrás, eu faria o tour pelas minhas tatuagens, né? Que o YouTube bombava com o tour pelo corpo, né? Então eu ia fazer o tour pelas minhas tatuagens, que são as 23 tatuagens. A Bruna falou que tá na Cova dos Leões. O Renan, fiquei pensando aqui, quando a pessoa não tem consciência ou não faz nada quanto à questão, como isso reverbera na psique? Até tomar uma água aqui. Por quê? Tem uma live aqui que eu botei o título só de iniciativa na capa, aqui no Instagram. Não tá no YouTube essa live. Acho que não tá no YouTube. Mas na época, era as lives caóticas do café da manhã, onde eu fazia café, falava com vocês tomando café da manhã, às vezes até passava o próprio café, ensinava o método. Acho que foi dessa época. Ou foi aqui embaixo, eu não lembro onde que eu fiz essa live. Mas enfim, a live é iniciativa versus bunda mole.
né? Às vezes, Renan, a gente só tem a bunda mole, né? Porque a gente não vai se indispor a enfrentar a vida. O Jung tem uma frase que diz que são pouquíssimas pessoas que sabem viver a arte da vida, né? Porque viver acaba sendo uma arte. Se a gente parar para pensar em termos de psicologia analítica, é a preparação para o bem morrer. Não é suicídio, não é isso. É a gente morrer autorrealizado. Porque a gente pensa numa trajetória de vida, seja ela quantos anos ela tiver, né? Então, quando a gente vai fazendo esses agrados para si mesmo, ouvindo os recados do self, ouvindo os recados do inconsciente, buscando decifrar o que os sonhos dizem pra gente, porque na psicologia analítica a gente trabalha muito com ampliação dos significados de sonhos, que os sonhos podem dizer muitas coisas. Tem live aqui, tem vídeo lá no YouTube também, né, sobre o significado dos sonhos, né? E vocês podem até pesquisar lá. Se inscrevam lá também, canal Rodrigo César. Nós temos, e meus pacientes têm uma playlist exclusiva. Agora, quem não é meu paciente tem acesso à lista exclusiva participando das aulas fechadas lá no Meets, dos workshops, dos webinars, né? Então é isso, a Tawane. Tô com saudades das lives de café da manhã. Caos total, foi de café essa. Gente, as lives caóticas, eu acho o máximo, né? Porque eu sou palhaço e tudo mais, né? Mas, né, a gente tem que ter controle da imagem. A mentoria sugere cuidar um pouquinho da imagem da gente, né? E a gente segue, né? Enfim. Falando nisso, aquele traste do meu social media não tá aqui, né? O Tadeu Ramos. De quinta-feira ele não pode, ele tá no teatro. O bicho tá no teatro. Às vezes ele consegue, a maioria das vezes não. Outro dia eu fiz uma provocação pra ele na live, né? E ele viu a live depois e comentou. A última live ele comentou, né, que eu difamei ele, porque eu adoro difamar o Tadeu, gente. Adoro difamar o Tadeu. É meu esporte preferido. Porque é uma vingança. Porque o que esse homem apronta comigo na hora que ele me manda fazer o conteúdo, as críticas que ele me faz, ferem no meu âmago, ferem no meu ser, sabe? Aí ele fica lá com aquela cara de sádico. Não é nada disso, gente. Bom, vamos lá. O quanto que a gente também ter fé no processo, aquilo que a Janete falava, né? Fala, né? Porque a Janete não morreu, tá bem viva aí, graças a Deus, né? A Janete é maravilhosa. O quanto que ter fé no processo é confiar que mesmo com desprazer a gente vai fazer o melhor e que aquilo vai nos transformar de alguma maneira e que aquilo vai nos desafiar. Com a Janete também eu aprendi a frase: coube a mim viver essa história. Essa história poderia ter sido vivida, a minha história, aquele meu drama daquele momento, poderia ter sido para Bruna, poderia ter sido pro Renan, pra Tawane, pra Viviane, pra um monte de gente, mas não coube a mim. Eu fui presenteado, sarcasticamente, ironicamente falando. Mas então coube a mim viver isso. Então, de alguma forma, as coisas se arquitetaram, se organizaram para que eu vivesse aquilo. Então, esse é o meu desafio. Então, se coube a mim, sabe-se lá, uns vão dizer que é Deus que fez isso, a Deus, o capeta, o que for, né? Os deuses, o que for. Mas coube a mim. E aí eu preciso olhar para isso e ver como é que eu vou cuidar disso. Como é que eu cuido da minha história? Como é que eu cuido de mim? Por que às vezes eu nego tanto me desenvolver? Por que eu vou me maltratar? Não é verdade? Será que a autorrealização, que é um dos maiores prazeres que a gente pode ter da vida, por que eu tô afastando ela? Será que eu não mereço? Por que eu me sinto indigno de alcançar aquilo? Aí o Jung fala, às vezes precisamos ser indignos a fim de que possamos viver. E é isso, né? Às vezes a gente fica tanto lustrando um negócio e a gente não vai adiante porque a gente quer a perfeição, essa porra dessa perfeição não vai chegar nunca, né? Então a gente precisa pensar bastante sobre isso também. A nossa jornada a gente pode entender como uma jornada do herói, lá do Joseph Campbell, né? Temos um desafio e esse desafio vai nos levar para o submundo e a gente vai ter um encontro com a sabedoria, a gente vai buscar isso e quando a gente vence isso, a gente está pronto para enfrentar de novo esse
e outros desafios. A gente volta senhor dos dois mundos, né? Temos lá no YouTube um vídeo sobre mitologia, como usar a mitologia. Porque eu botava aqueles títulos assim, bem mequetrefes no começo, porque eles falavam, né? Assim, tem que botar tutorial. Então, como usar a mitologia? Como usar a mitologia, gente? É olhar a história e bater aqui dentro. Olha, fala comigo, não fala comigo, né? Então, né? Então, assim, se a gente pensar, né? Deixa eu pegar aqui o roteirinho, né? Do Daniel na crise, isso se aplica a qualquer crise, na Cova dos Leões, a qualquer crise. Quantas vezes essa crise não é uma crise empresarial, seja a empresa que eu trabalho, mas muitas vezes a empresa que eu estou fazendo a gestão, a minha própria empresa, o meu próprio negócio. E é por isso que eu quero falar semana que vem sobre tomada de decisão e liderança. Porque às vezes a gente acha que liderança é só quem está em cargo de chefia. Quem toma a decisão é só quem está em cargo de chefia. E não. Nós tomamos decisões sobre nossa vida o tempo todo. A liderança da nossa vida, veja só, é nossa. Que é nossa. Né? Então a gente acaba entendendo o quê? Que mesmo que eu seja CLT ou concursado, num cargo mega operacional, eu preciso entender como é a liderança da minha vida, né? Qual vai ser o próximo passo? Porque às vezes eu estou num cargo operacional, de repente eu estou muito insatisfeito com o salário, né? E aí eu preciso planejar isso. Como que a gente planeja? Apertando o botãozinho do negócio chamado liderança. Quando eu começo a olhar para a minha vida, tomar decisões a respeito dela e planejar. Antigamente, como eu falei de virar a mesa, que é uma expressão antiga, antigamente também tinha uma expressão: vamos jogar tudo para cima. Convém? A gente se fode. Quanta gente não largou um monte de emprego para vender brigadeiro e a moda do brigadeiro passou? Porque de repente eu posso querer vender brigadeiro, meu brigadeiro é sensacional, mas quem vai comprar? Quem? Eu tenho mercado para isso? E a liderança presume que a gente tem uma iniciativa de entender, inclusive, um pouco como funciona o mercado daquilo que eu estou me propondo a fazer. Né? Então, o Sebrae tem estatísticas de pessoas que não estudam sobre o nicho, sobre o ramo, sobre o funcionamento daquele ramo. A maioria das empresas tende a sucumbir. Então, será que eu não estou sendo muito ingênuo e confiando demais também e que tudo vai dar certo, sendo que eu não me preparo? Outro dia eu fiz um stories, uma postagem, sei lá o que, dizendo: ingenuidade não é qualidade, ingenuidade está mais para defeito. Porque a ingenuidade não faz a gente se preparar para enfrentar o desafio que a vida coloca, né? E a gente, muitas vezes, finge que não vê, né? Lá na mentoria, o Lucas fala muito uma coisa que quanto que vai ser o faturamento esse mês? Se Deus quiser, eu vou ter paciente. Se Deus quiser, vai vir gente. Quanta coisa a gente bota na conta de Deus, né? Tem aquela música da Maria Rita, né? Deus deve estar de saco cheio. Tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio. Né? Então, e tudo que bota Deus vende também, né? Botei isso no Twitter hoje. Tudo que bota o nome de Deus vende que nem água, né? Por que será? Né? Porque é fé, de fato? Muitas vezes não. Muitas vezes é uma hipocrisia traduzida através de fé. Porque, como o próprio dizem, né? A fé sem obra é morta. Ou seja, a fé sem essa transformação interna é só se repetir igual um papagaio de pirata. E vai ficar repetindo. Por isso que a gente tem que entender que quando a gente vai lá ver o conselho do influencer, do psicólogo, do coach, da porra que seja, a gente tem que ver: isso serve para minha realidade ou não? Ou como que eu vou adaptar isso para minha realidade? Né? A terapia ajuda muito nesse sentido. Nesse ponto, eu acho que nós psicólogos, a gente se diferencia muito porque a gente não dá conselho, né? A gente faz pensar, a gente provoca reflexão. A gente leva a pessoa a pensar sobre como ela toma a decisão, sobre como ela encara a vida, né? Por isso que a terapia é uma coisa tão importante, mas às vezes ela não é muito popular, como o próprio Jung já dizia naquela época, na época que não existiam os influencers, né? Que leva para andar a responsabilidade, né? De levar um grupo de pessoas para caminhar numa floresta sem guia, sem nada, né? E uma pessoa dessa tá aí aplaudida, angariando votos, tá preocupada com o quê? Para provar a própria mentalidade,
né, de que eu sou foda. Mas será que eu sou? Né? Porque marketing é tudo, né? E aí você, nós aqui, né? Que às vezes a gente fica assim tímido em mostrar um talento, né? Tem gente picareta, eu não estou falando desta pessoa específica, tá? Longe de mim querer arrumar confusão com esta criatura. Mas quantas pessoas picaretas não se vendem muito bem, né? Por aí, né? Agora, acredita quem quer, né? Porque, como eu sempre digo, o Brasil botou o nome de Deus no meio, é o país do me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Então, botou o nome de Deus é meio que uma sigla, né? Pra eu me identificar com aquilo e ficar ali naquela superficialidade pra ver onde é que eu vou tirar vantagem, principalmente através de um dízimo. Tô errado? Quem tá dando a cara a tapa aqui agora sou eu, né? Mas é isso. E, de novo, não tô falando daquela pessoa, necessariamente, supostamente. Mas vamos pensar. A mesma Bíblia que traz Daniel na cova dos leões traz sobre falsos profetas, né? Então a gente pensa sobre isso. Jung fala no livro Presente e Futuro o quanto que a gente tem a inclinação de eu tenho uma coisa que é responsabilidade minha, eu quero jogar para o outro. Por isso que a gente elege tantos líderes que não prestam, porque eles se vestem de uma forma ou de outra e a gente acredita naquilo. Porque eu tiro a batata quente da minha mão, me eximo da responsabilidade. E aí a gente vai de um polo para o outro. E pula de um lado para o outro. Do bonzinho da vez para o bonzinho da vez. E aí esse vira o malzinho, assim vai. No Brasil a gente tem muito isso, né? Estamos polarizados. Tem dois polos, vamos pensar sobre isso. E é algo que se repete. Por quê? Não tem a transformação interna. Então, respondendo à questão do Renan, né? Gato, tá aqui. O Renan é um dos meus crushes da vida. Ih, pode falar isso na live, gente. Arrumando confusão com o marido dele. Desculpa, aconteceu. Eu tenho um crush. O crush é meu, eu que lide com ele, não é isso, Renan? Seguinte, eu me queimo toda a live, né, gente? É impressionante, gente. Depois eu deixo a live 3 dias no ar, depois eu arquivo. Tanta vergonha que passo. Então, Renan, eu acho que meu ponto de vista dessa sua pergunta que a pergunta, recapitulando a pergunta, né? Fiquei aqui pensando, quando a pessoa não tem consciência, não faz nada quanto à questão, como isso reverbera na psique? Reverbera que a gente fica inconsciente, a gente fica muito suscetível a contágio psíquico. Então a gente vai cair na fake news, a gente vai cair no golpe do vigário, né? Aí a pessoa propõe uma solução pra gente mágica e fácil, e a gente cai naquilo. A gente cai na sedução do jogo de azar, que agora tá na moda, porque a gente quer o dinheiro fácil. Então aquele bilhete premiado da loteria de antigamente, hoje é jogo de azar, de joguinho que fica jogando. E aí tem influencer que faz... Quando a gente tá tão inconsciente do processo, né, e a gente é ingênuo, a gente vai jogar no jogo tal, XYZ, do bichinho lá, do sei lá o nome, né, porque o influencer falou. Aí quando o influencer é chamado na chincha para se justificar sobre isso, fala assim, jogaram porque quis, eu não mandei ninguém jogar, nessa disfarçatez. A outra lá tava sem falar, a primeira coisa que faz é publi, né? Pegando carona no próprio meme, fazendo assim, joga, mas com responsabilidade. Que porra de responsabilidade é essa que você tá incentivando uma porra de um vício de um jogo de azar que é proibido no nosso país, né? Mas não. Fala o nome de Deus, dá um sorriso, dá uma cena, dá um biscoito, dá uma sensualizada, o povo cai. Não é, Júlio? Júlio é advogado. Meu advogado tá aqui. Ainda bem. Parabéns, feliz aniversário, Júlio. Foi aniversário do Júlio, desse gato Júlio. Renan tá falando que eu sou maravilhoso, ou que alguma coisa é maravilhosa, mas eu vou achar que eu sou maravilhoso, né? Enfim, meu ascendente é leão. O Renan lembrou aqui que destrói vidas e famílias e criancinhas, já que esse país só se preocupa com criancinhas, também destrói a vida de criancinhas, as pobres criancinhas que nós temos nesse país. Júlio, feliz aniversário, lindo.
Parabéns, que as deusas te abracem cada vez mais e mais e mais, tá? E que você receba tudo de maravilhoso nesse mundão, nesse universo lindo. Amo você, Júlio. July Richard, ou Júlio Ricardo, é meu best aqui, ó, meu amorzinho, tá? Sigam ele também, um advogado maravilhoso, um advogado, tá? Vocês percebem que eu prostituo todos os meus amigos aqui? É sobre. Mas precisam de um advogado maravilhoso, o senhor July Richard, Júlio Ricardo. Tá aqui, ó. Júlio R. Santos, underlines. Vamos lá, então. A gente já falou do gestor na Cova dos Leões, tal, né? Antigamente, a gente tinha um modelo de entrevista de emprego que falava sobre... faziam várias perguntas sobre a trajetória profissional. Aí a gente começou a ter o que se chamou de modelo de entrevista por competência, né? Ou seja, me conta uma situação onde você teve êxito na sua carreira. E aí também tinha a variação. Me conta uma situação onde deu errado e você obteve sucesso. Gente, se eu tivesse obtido sempre tanto sucesso, a pessoa nem tava ali procurando emprego, né? Mas RH tem uma mentalidade, às vezes, de vamos ser a melhor empresa, a mais perspicaz, né? Fazendo entrevista pra gente captar. Bruna, você sabe que gesto é esse? Pra gente captar, né? Pra gente maestrar, pra gente captar, né, os melhores, porque na nossa empresa são só os fortes. E aí você tem um monte de gente que é forte, que escreve textos maravilhosos, publicações, se vendem lindamente no LinkedIn, mas que na primeira soprada do lobo mau, aquela casa cai inteira, né? Porque a pessoa não se preparou, não se fortaleceu. Então, quantas vezes a gente fica preso numa imagem de fracasso porque faliu? Aqui, ó, tá aqui, ó. Um empreendedor que enfrenta a falência pode encontrar uma solução inesperada, uma mão amiga que o ajuda a se reerguer. E às vezes não é para resgatar aquele negócio, é para começar algo novo. Mas às vezes a gente fica tão preso, identificado com aquele fracasso, que ele que tá na luz, na bola da vez, é esse fracasso que tá na luz, que a gente esquece do sucesso que tá lá na sombra. A gente precisa fazer esse jogo de trazer o sucesso pra luz de novo, né? E a vida é uma gangorra eterna, porque a gente não tem segurança, não tem certeza de nada, né? E quantas vezes a gente precisa ficar nessa luta, mas não, se bota esse estigma da falência, do fracasso, a gente não consegue retornar. E às vezes essa é a cova dos leões. E aí a gente fica o quê? Tímido, usando o remo quando a gente é barco a motor. A Bruna deu risada aqui porque ela sabe de quem que eu tô falando, que eu tô dando uma indireta aqui. A pessoa nunca vai ver essa live, graças a Deus. Essa era uma... Leoa é um adjetivo muito bonito pra essa peste que me infernizou a vida. Não é mesmo? Oi? Não é mesmo, Bruna? A Bruna sabe de quem eu tô falando. Estrupício. Mas tô vivo, tô bem aqui. Olha só onde eu tô. E havia muito boatos que eu estava na pior. Tomando água filtrada. Tudo bem até aqui, gente? Vocês têm alguma dúvida? Tawane, você que ficou falando que eu tava atrasado. Você tá bem, Tawane? Tá aqui ainda, Tawane? Tawane é meu galo do tempo. Mandou mensagem no WhatsApp, no Instagram, que eu estava atrasado. Só pra me arreliar. Tawane, eu vi essa menina crescer, gente. Uma graça. Ficou bocuda desse jeito, né? Mal educada. Né, Tawane? Ela nem tá se manifestando aqui, nem tá aqui a peste. Já foi embora. Depois eu vou mandar uma mensagem, vou cutucar ela. Estou falando mal de você na live. Pronto. Se ela não estiver aqui, ela volta. Ah, tá bem, tá aqui sim. Ó, vamos lá então, a gente já tá já caminhando pro fim, né? Mas eu quero trazer atenção para vocês, né? Na seguinte frase, né? É o mal que a água faz quando se afoga e o salva-vidas não está lá porque não vemos. E aí eu quero... A Tawane falando assim, tô aqui, eu vejo de tudo, adoro. Tá com delay. Tudo bem, Tawane. Esteja com delay. Delay também é gente, tá?
É o mal que a água faz quando se afoga e o salva-vidas não está lá porque não vemos. Quando eu ouvi essa música, eu não tinha maturidade para entender o que ele estava falando aqui. E depois eu fiquei entendendo, ah tá, a gente se afogou, a gente achou que o salva-vidas não estava lá porque estava fora do nosso alcance. Entendi, ok, é isso. Só que olha a profundidade disso. A gente às vezes está na cova dos leões, a gente às vezes está na crise da meia-idade, na metanoia, né? Ou outras crises, e a gente está buscando um salva-vida. E a gente não vê. Porque, claro que eu seria idiota de falar que. Idiota é um termo capacitista, perdão, eu seria imprudente de falar que não existe salva-vidas ou ajuda. Sim, a gente tem ajuda, nem que seja mínima de alguma coisa. Muitas vezes sai um insight, uma frase que a gente lê e tudo mais. E às vezes tem pessoas que estão ali com a gente. A própria terapia é uma ajuda também, né? Uma ajuda profissional, inclusive. Mas às vezes a gente não vê o salva-vida, porque a gente está esperando um salva-vida. Manja aquela piadinha de internet, que o cara tá lá se afogando, e aí ele fala assim, passa uma jangadinha, fala, vambora, ele fala, não, porque Deus vai me salvar. Aí vem o barquinho, não, porque Deus vai me salvar. Aí vem o navio, Deus vai me salvar. O helicóptero, não, Deus vai me salvar. E morre afogado. Né? Chega lá em cima e fala, pô, pensei que você ia me salvar, né? Eu tenho tanta fé. Pô, mas te mandei jangada, te mandei isso, te mandei aquilo, e você... né? É meio que isso. Então, às vezes, a gente espera que seja do nosso jeito, rígido, daquela imagem que a gente criou, e a gente não se adapta. A gente não tem a flexibilidade de olhar para as sincronicidades e para os sonhos. Né? A gente fez uma aula particular lá no seminário sobre sonhos, né? Também tem um vídeo sobre sonhos lá no YouTube. Mas os sonhos, às vezes, eles trazem essas inspirações, soluções que a gente, às vezes, tende a literalizar, a colocar aquilo de uma forma literal. Eu sonhei que eu tinha que sair do meu emprego. Né? Às vezes não é literalmente sair do emprego, às vezes é sair daquela rotina ou daquela forma de ver. Por exemplo, para a gente pensar aqui em algumas possibilidades. Mas o quanto que, às vezes, a gente não está vendo as sincronicidades, né? As intuições. Porque a gente acha que intuição... a minha intuição não é boa. Às vezes a gente cria uma ideia que aquilo é intuição e não é. A gente é um treino, né? É um treino, igual barriga abdominal. Quer tanquinho, vai ter que treinar. E às vezes não vai conseguir, né? Mesmo com tanto treino. Mas o quanto que as sincronicidades, elas às vezes trazem respostas pra gente, né? Uma mensagem, uma música que tocou na rádio, um encontro com um amigo que comenta um determinado assunto, ele não está sabendo da sua história, e aquilo te dá um insight, te dá uma ideia, te dá insight, aquele estalo, né? Aquele putz, caiu a ficha, né? A gente fala caiu a ficha, e a maioria das pessoas nem sabe de onde vem mais essa expressão cair a ficha, né? Cair a ficha é da época de telefone público, que existia uma coisa chamada orelhão, telefone público, e antes de ser o cartãozinho eletrônico que botava, era uma ficha tipo uma moeda. Moeda era uma coisa chamada dinheiro, Pix físico, né? Que você botava lá e tinha o tempo de ligação que aquela ficha comportava para você telefonar no telefone público. E quando a pessoa atendia o telefone, do outro lado, caía a ficha, completava a ligação. Ou seja, pode falar, você vai ter 1 minuto para falar, né? Então a ficha é meio que isso, né? Cai a ficha, dá o estalo, porra, tem a sacada, tem um insight. E o quanto que às vezes a gente não percebe informações ao nosso redor. Quem é meu paciente já vivenciou isso algumas vezes, tá? Que eu vou narrar agora aqui. Às vezes eu tô em semana de dar aula, e às vezes eu tenho, sei lá, meia dúzia de livro aqui, plantado aqui do meu ladinho, né? Preparando os slides e tudo mais. E aí a pessoa chega pra terapia e ou eu acabei de ler um trecho que tem a ver com o assunto que a pessoa vai falar, que eu nem sabia. Ou às vezes a pessoa chega sem assunto, aí eu brinco. Então, se eu trouxer assunto é pior, eu brinco, né? Aí eu abro um livro ao acaso, vejo uma frase, e essa frase ao acaso tem tudo a ver com o processo que a pessoa está vivendo. E aí ali a gente puxa um fio para começar uma reflexão.
Porque a terapia também é às vezes a pessoa não tem o que dizer. Na minha abordagem, a gente às vezes puxa um fio pra gente tecer uma reflexão, tá? Qual o método disso? Qual a probabilidade de reproduzir no laboratório? Não existe, tá? Não existe. Jung é empirismo, Jung é observar os mistérios da vida, por isso que o Jung não se importava de ser chamado de místico, porque ele pega os mistérios da vida, nem tudo se explica no laboratório com um rato, tá? Então, é ciência mesmo assim, porque é empírico, é descritivo. Então, a gente conta com a sincronicidade. Tem um livro do Jung sobre sincronicidade, tem vídeo no canal sobre sincronicidade, que é: sincronicidade são dois eventos simultâneos ou quase simultâneos no tempo e espaço, né, que aparentemente não tem correlação, mas acabam tendo uma relação de significância, né? E que a gente fala, puxa, que coincidência, né? Não, isso coincidência é acaso. O Jung coloca para essa que a gente chama de que coincidência, ele chama de sincronicidade, são eventos sincronísticos ou sincrônicos, eu prefiro falar sincronístico, que acaba tendo essa relação. E isso não necessariamente tem a ver com tempo e espaço hoje, quinta-feira, 10h15 da noite. Às vezes eu tô falando isso hoje, aí amanhã cedo eu encontro com um amigo, ou na sexta-feira eu falo, porra, ontem mesmo eu tava falando disso, né? Que legal, né? Os encontros ao acaso. Anderson tá chegando, Giovana, ai gente, que saudade de você, Gi, que saudade de você, gata, você tá boazinha? Fala comigo, Gi, fala comigo. A gente trabalhou junto no Centro Hospitalar do município de Santo André, CHMSA. Aqui em Santo André todo mundo conhece como Santa Casa, né? Deixou de ser Santa Casa em 1950, mas Santo André tem um problema que não atualiza os nomes, né, gente? Botaram o nome agora de um político lá no hospital. Não vai conseguir, gente, não vai pegar. É igual o Parque Celso Daniel, aqui em Santo André, que vai ser eternamente o Duque de Caxias, né? Com todo respeito ao finado Celso Daniel, melhor prefeito que nós já tivemos, no meu ponto de vista, tá? Então vamos lá, gente. Muita saudade, está bem também, gente. Que saudade de você, gente. Vamos tomar um café um dia. Eu tô devendo um bolo de laranja pro Renan, tá? Quero falar isso publicamente, tá? E nisso faz ele me dever um café também. Ó, seguinte. Vamos lá. Quantas vezes a gente viu uma coisa, viu um aviso e a gente fingiu que não viu? Ou alguém avisou, a gente foi lá e tal. Eu quero contar, quando eu conto algumas coisas, vocês falam que eu tô inventando, né? Principalmente quando tem sonho premonitório e tal. Ontem, tem testemunhas. Ontem, eu fui buscar um negócio pra minha mãe, estacionei o carro e tinha um passarinho na árvore, né? Aí eu pensei assim, já imaginou se esse passarinho caga na minha cabeça? Aí fui, busquei o negócio e tal, voltei pro carro, saí, fui pra outro lugar. Parei debaixo da árvore, tinha esquecido disso. Quando eu tô andando na rua, spash, caiu. Tipo, gente, é uma diferença que não deu acho que 20 minutos, tá? Do pensamento do outro passarinho. Spash, caiu tudo daqui. Aí, e eu tinha pensado assim, no carro, eu pensei assim, já imaginou se ainda tem um passarinho que caga na maçaneta do carro, né? Pois bem, eu indo lá com o chipache aqui no meu ombro, ainda bem que foi no ombro, né? Vou chegando no carro, olha o que tem na maçaneta do carro. Sim, gente, era isso ou ganhar na Mega Sena, né? Ganhei isso. A mim me coube ganhar as cagadas de passarinho. Só que aí, pra sorte, não tava na maçaneta da venda, tava na maçaneta da porta de trás. A Carol chegou, gente, Carolzinha. Um beijo. Viviane, eu não recebo convidados aqui. Para de ficar querendo se aparecer aqui. Senão eu boto pra você aparecer aqui e faço você passar vergonha. É que a Viviane tá pedindo pra aparecer. É pra escrever. Aqui eu não boto convidado, não. Eu sou ciumento. Sou pavão. E senão você não vai na aula. Porque você se inscreveu na semana passada, dona Viviane, e você não apareceu. Ficou tricotando com outra pessoa, que eu tô sabendo. Tá?
Renan falou assim, tá devendo mesmo. Fez tanta propaganda que agora eu quero provar. Porque eu falei que meu bolo de laranja é sensacional. Porque eu tenho um segredo do bolo de laranja. Eu posso falar o segredo pra vocês. Vocês querem que eu fale o segredo? Se vocês querem que eu fale o segredo, comenta aqui na live, que ajuda no engajamento do tio. Ah, Mari, esse treco de entrar na live vai sozinho às vezes. Não vai não, Mari. A Viviane, que é uma parecida, que eu conheço, ela chama, inclusive ela chama Viviane Aparecida, tá? Sim, a Gi quer saber. A Mari quer saber o segredo. Escrevam aqui. Se eu não tiver 87 mil likes nessa live, eu não falo. A Carol falando, fala a receita. Eu falo a receita, hein, gente? Já que vocês estão com saudade da live do café da manhã. Um dia eu podia fazer live com bolo. Bolo, eu acho que a gente se daria melhor fazendo bolo, né? A Viviane falou que é o meu nariz. Eu tô com coceira, então alérgico hoje. Enfim, só pra gente pegar aqui o gancho, a Carol também quer participar. Vocês não vão ficar aparecendo na minha live aqui. A Rose tá chegando também. Seguinte, é muito fácil a receita do bolo de laranja. Muito fácil. Mas, só pra finalizar, às vezes a gente precisa atentar, gente, melhor do que eu falar a receita aqui, o segredo é usar a laranja Bahia importada. Ela é nacional, mas tá escrito importada. Porque ela é uma laranja gigantesca, assim. Aí você usa raspa de laranja e tal. E dá pra você bater ela inteira, que ela não vai amargar o bolo. Se vocês querem a receita certinha, coloca assim no YouTube, no Google. Receita bolo de laranja web, de web com W, né? Web, a milanesa. O mocinho lá tem a receita do bolo de laranja, que é o bolo de laranja que eu faço. Laranjas de RC Imports. Tá, mano, sua fanfarrona. Que aqui é o Rojak, né, gente? Vocês conhecem o Rojak? Que é o estúdio Rojak, né? Onde eu gravo os vídeos do canal do channel Roderick Caesar, né? Aqui no Rojak. O Projac copiou meu nome, né, gente? Porque eu sou antes do Projac, né? Enfim. Bota lá. Bolo de laranja web à milanesa. E o segredo ele vai botar laranja pera, mas usa laranja Bahia importada, tá? Que ela é maior zona. Aí você faz raspa de laranja. Pega as 2 raspas de laranja. Aí compra 2 laranjas, ó. É fácil. 2 laranjas. A primeira você vai tirar a raspa. A segunda você também vai tirar a raspa. Mas pega essas raspas. Aí você não vai... Põe no potinho à parte. Bate todo o bolo, porque vai bater no liquidificador essa laranjona Bahia inteira, essa primeira laranja. Aí bateu a massa, tudo, aí você adiciona lá as raspas de laranja. Da segunda laranja, você deixa um pouco, porque você vai polvilhar depois assim por cima, fica bonito. Mas essa segunda laranja você vai fazer uma calda, né? Vai ficar docinho, vai ficar maravilhoso. Aí vai molhar, vai ficar uma delícia. Se você quiser depois botar açúcar de confeiteiro por cima, vai ficar super bonito também, com uma peneirinha assim. Aí depois você polvilha essa raspa da segunda laranja por cima. Vai ficar lindo e saboroso. Esse é o meu bolo de laranja. O segredo está dado. Que eu não vou mais trabalhar com isso, porque até bolo de laranja eu já vendi na minha vida, gente. Que na época que eu tava falando daquela pessoa demônia, falei agora há pouco, né? Eu falei assim, gente, se eu fosse confeiteiro em vez de psicólogo, né? Aí eu me questionei. Uma madrugada eu olhei a menina lá do Taste Made Brasil fazendo confeiteiro. Eu falei, gente, precisa ser confeiteiro, né? Um surto. Durou pouco tempo. Mas foi necessário para arejar e perceber que eu tinha horizontes. Por quê? Às vezes, quando a gente tá falando desse salva-vida, é a gente olhar para o horizonte. A gente às vezes não olha, não reconhece que tem a possibilidade de termos horizontes para resolver e pensar as nossas vidas. Porque a gente fica preso naquilo, naquela rotina. Lembra do Charlie Chaplin, naquela máquina? Né? Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai daquela máquina. Ou daquele filme Metrópolis, que tem um relógio, né? Que o cara lá fica girando aquelas manivelas todas repetitivamente, né? Quantas vezes a gente está nesse vórtice repetitivo e a gente não consegue sair porque a gente não visualiza a possibilidade de ter um horizonte. Entendeu? A gente não visualiza a possibilidade de ter um horizonte. Charlene chegando também.
tô feliz que vocês estão aqui. Semana que vem eu vou fazer um webinário, né? Uma aula fechada, um seminário, um workshop fechado com o tema Tomada de Decisão e Liderança. Fica atento porque tem que se inscrever. Eu vou botar o link a partir da semana que vem nos stories aqui, tá? Do Instagram. Envia essa live pros amigos também, comenta aqui. Então, segredos dados. O quanto que a gente às vezes ignora os sinais. E às vezes os sinais eles vêm nessa intuição. E aí, Rodrigo, mas o que tem a ver o passarinho? Pensar no passarinho cagando e cagou, né? Como funciona a intuição de vocês? Então, esse é um termômetro que às vezes brota uma intuição, brotou isso na minha cabeça. Então, eu vou começar a perceber. Em outras situações, quando brotar um pensamento assim, será que é intuição? Ou será que é devaneio, delírio, fantasia, vontade, né? Aí eu tenho um parâmetro. Então eu tenho com o que comparar. Então naquela situação eu me senti assim. Só que é o quê? O Instagram fazendo um joinha. É o quê? É a gente ver como que a gente funciona, como que é na nossa vida, na nossa experiência. Porque é para cada um, um movimento arquetípico é o mesmo dessa intuição. Mas a gente precisa conhecer como funciona o aparelho. Televisão. Existe a televisão, existe o celular. Eu tô apontando uma televisão aqui como se vocês estivessem vendo a televisão que tem aqui em cima da minha cabeça, né? O celular. Todo mundo tem um celular, né? Acho que tá todo mundo aqui me vendo por um celular. A maioria, pelo menos. Cada um funciona de uma forma, cada modelo funciona de uma forma. Então eu preciso conhecer, tá? Mesma coisa com os comportamentos, com os arquétipos, com a questão da intuição, inclusive. Tudo bem até aqui, que eu quero fazer perguntas do leão pra vocês aqui, pra trincar o pinico, como dizia minha amiga Marta de Mococa. A Tawane conhece a Marta. Vamos lá. Vamos pensar aqui, nessa questão do barco a motor. Você já teve momentos em que você se sentiu verdadeiramente realizado ou orgulhoso de si mesmo? O que aconteceu nesses momentos? Quais momentos você já teve orgulho? Aí é claro que sempre vai ter alguém que fala: eu não tenho nada pra ter orgulho na minha vida. Tá, tirando a parte da coitadolândia, vamos pensar então, fuçar lá no baú, onde é que se sentiu orgulho? Nem que seja de um cocô bonito que você fez na privada. Que às vezes sai umas merda bonita, né? Inteira, vistosa, né? Nosso país é cheio de merda, né? Então assim, às vezes a gente fazer uma bonitona, né? Dá até um orgulho, né? Ok, lembrou de um cocô bonito? Agora vamos pensar numa coisa que presta bonita. O que você fez uma coisa que tem orgulho de fazer? Tá vendo como às vezes fica mais fácil a gente flexibilizar o pensamento? Que a gente às vezes é tão rígido, né? Tão fechado, tão formal, tão pomposo, né? E às vezes a gente tem orgulho de coisa boba, coisa pequena. É arquetípico, né? A gente que bota um juízo de valor, né? E às vezes quando a gente bota um juízo de valor, a gente bota uma culpa, uma crítica, e a gente esquece de ficar em paz com aquilo. Por exemplo, tô no emprego, vou fazer uma entrevista de emprego num outro lugar, mas eu gosto tanto daqui. Tô traindo meu emprego, tô traindo meu marido, minha esposa. Vamos entrar em paz com isso? Não que seja certo, não tô no juízo de valor, mas a hora que eu tiro esse julgamento, eu consigo entender o que me levou a tomar essa atitude. E aí, tendo consciência disso, isso vai me levar para tomar uma ação. A pergunta: tá, entendi. E o que eu faço com isso? E aí que vem a questão da mudança. E aí que às vezes a gente fica com preguiça de usar um motor, né, para se transformar, e a gente usa o que? O remo. Às vezes a gente precisa de uma remada na cabeça, né? Mas não é nesse sentido, é metafórico, tá? Não pode agredir o coleguinha. Não pode agredir o coleguinha. Repitam comigo, tá? Não pode bater no tio. Se eu pudesse contar o que tá na minha cabeça agora, gente, mas o juízo me impede. A responsabilidade jurídica também. Não pode bater no tio. Quem trabalha com criança é assim. Criança que bate no terapeuta, sabia? A gente, como terapeuta de criança, a gente às vezes apanha.
sabe? A gente às vezes apanha. E aí a gente fala, não pode bater no tio. Não é tio, né? Tô exagerando aqui, brincando com vocês. Vamos lá. Quais são as qualidades que você admira em outras pessoas? O que você admira na outra pessoa? Responda. Escreve aqui, ó. Coloque na caixa de comentários. Enquanto vocês não escreverem alguma coisa, eu não continuo a live. Eu não conto o segredo do bolo de laranja, porque tem mais um detalhe que eu não contei pra vocês. O que vocês admiram nas outras pessoas? Em mim, esse queixo quadrado. Uma vez falaram que eu tenho queixo de vilão da Disney. Eu achei que foi um dos melhores elogios da minha vida. As minhas tatuagens também, né? Sabe quem fez minhas tatuagens? A mãe de Carolzinha que tá aqui, tá? Tem as do Gustavo, né? Que é o marido da Jan. Mas a maioria, né? Foi tudo Jan. Jan Love. Ó, sigam a Jan Love também. E o Gustavo Sabião também sabia um tatu. A Charlene falando caráter, muito bom. E caráter é uma coisa tão interessante, Charlene, que caráter a gente costuma associar aqui no nosso português como bom caráter, mau caráter, né? A gente tá muito nesse lugar. Mas na psicologia analítica, né, principalmente na psicologia arquetípica, quando o James Hillman, coloca sobre caráter, a força do caráter, ele coloca caráter como a realização máxima das nossas potencialidades psíquicas, né? Então ele coloca isso como força, tá? Valores, a Viviane colocando valor. Pix, Viviane, é Pix que você tá falando? Né? Valores, respeito, Charlene, a Giovana também falando determinação, generosidade, a Tawane, pessoas focadas, determinadas. Porra, ninguém inveja meu queixo quadrado de vilão da Disney. Olha minhas tatuagens, gente. Olha essa tatuagem. Olha, não, gente, fala sério. Olha o traço da Jan. Olha o traço da Jan. Aí eu sonhei com uma tatuagem. Jan Love desenhou pra mim. Ó, essa desses ramos aqui, ó. Que dá a volta no braço todo. No sonho era um pouco diferente. Mas aqui ela fez assim, não ficou linda? Olha isso, gente. Olha esse traço, olha esse desenho. Carolzinha, foi. Foi sim. A Viviane, louco, valores de 1. Eu sei que é esses valores que nós estamos falando, boba. A Giovana, suas tatuagens, claro. Se vocês ficarem até o final, eu mostro a tatuagem da minha bunda, porque a Jan tatuou a minha bunda. Mentira. Na verdade que ela tatuou, mas eu não vou mostrar, não. Mas tem a foto no outro perfil. Quem quiser ver, tá lá. Tawane falando que a Charlene também é psicóloga, explanando mesmo. Ixi, aí você me encrenca, né, Tawane? Porque eu falando que vou mostrar minha bunda na live, ela vai chamar o CRP. Mas, não vou mostrar minha bunda na live. Mas, o Carlos Gustavo fala que a gente tem que ser autêntico. A Mari falando busca pelo autoconhecimento. O Renan falando autenticidade, a doçura, o respeito. A Viviane falando o riso. Não, ela tá dando risada. Que mais aqui? Ok. Eu admiro demais a lealdade. Tem uma frase numa música que chama Affirmation. Essa música é de uma banda que não existe mais, chamada Savage Garden. É uma música tão interessante e ele vai falando diversos valores que ele acredita, né? E ele vai falando, né, sobre... eu acredito que revistas de beleza promovem baixa autoestima. Eu acredito que pastores de TV... que Deus não aprova os pastores de TV. Você vê como é uma coisa arquetípica, né? Aqui temos os falsos profetas e lá nos Estados Unidos, né? Que o Savage Garden... Ele não é americano. Não, o Savage Garden é australiano, né? Lá na Austrália, também na terra dos cangurus. Eu tava na terra dos cangurus ontem, gente. Eu estava atendendo um rapazinho da Austrália. Ele é brasileiro. Que mais? Ele fala sobre um tema polêmico. Ele acredita que a confiança é mais importante do que a monogamia.
E aí a gente vai entrando em questões de valores e o quanto que a gente hoje está num lugar, num momento de transição, de repensar diversas coisas. Aqui não estou fazendo uma apologia à monogamia ou à não monogamia, mas eu estou propondo que a gente repense, porque às vezes no consultório a gente se depara com pessoas que não se encaixam mais nesse modelo de monogamia e elas sofrem, né? E isso também é usar os remos, porque a gente está caindo no que outras pessoas determinam que seja de um jeito ou de outro. Mas tudo pode se repensar. Enfim, se a gente parar para pensar que até coisa que tá na Bíblia, que não pode lavar o cabelo, não sei o quê, sei lá, nem sei se é lavar o cabelo, mas que não pode misturar tecido e tudo mais, né? Quantas coisas mudaram, ainda bem, né? Quantas coisas acontecem em termos de mudança. E às vezes o nosso legado não é uma Madre Teresa, mas é propor uma mudança de pensamento, como formando opinião também. Formando opinião não é determinando a opinião do outro, mas é muitas vezes percebendo algo e falando sobre, né? O que eu acho muito legal nas monografias do IGEP, né, do Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, que é onde eu faço a pós-graduação de fiz a pós-graduação de Psicologia Analítica, onde eu faço de arte terapia também, é que a nossa monografia ela tem que ser geralmente ligada a uma temática pessoal, de enfrentamento pessoal, né? E isso é interessantíssimo, porque muitas vezes na ciência se pretende essa pseudo-neutralidade de que o cientista vai, porque somos cientistas, psicólogos são cientistas também, vai botar esse distanciamento que na prática não existe. Porque mesmo o cara que vai pesquisar sobre vacina da gripe, ele vai pesquisar sobre vacina da gripe porque certamente ele ou alguém da família foi afetado pela gripe, porque ele desenvolveu esse interesse. Então, quantas vezes a gente também tem que propor mudanças e reflexões? Fica aí o questionamento também, que às vezes a gente não encontra o nosso propósito e a gente continua sendo negando o motor do nosso barco, usando remo, né? E aí a gente se prende a um salário, a gente se prende a... Claro que a gente... Não é legal a gente se prejudicar, por isso que tem a transição. Não dá pra gente largar um salário, sei lá, de 20 mil e ir para um de 1.500, né? Existem formas de transição. Transição sempre com planejamento. Mas a gente se prende à estabilidade de um concurso público, à estabilidade de uma carteira de trabalho, à estabilidade de um relacionamento, né? A comodidade de um relacionamento, né? E a gente não pensa outras possibilidades pra gente, a gente não visualiza os horizontes, né? E aí eu quero fazer uma pergunta, voltar àquela pergunta: quais qualidades você admira nas outras pessoas? Mas você reconhece essas qualidades em você? Porque essas qualidades que nós falamos aqui são todas arquetípicas. Ed chegando também, todas essas qualidades são arquetípicas. E o quanto que eu conheço sobre o meu funcionamento, porque esse arquetípico que nós temos todos os arquétipos dentro da nossa psique, no inconsciente coletivo, então essas qualidades que eu falei nos outros, se eu não tenho, eu acho que eu não tenho, eu preciso desenvolver ou trazer para a luz. Ou às vezes as pessoas até sinalizam que eu tenho e eu falo que não tenho, né? O que está por trás de negar uma qualidade que a gente tem? Muitas vezes é não assumir um compromisso com a gente mesmo, né? Mas eu não sou tão comunicativo. Todo mundo fala que você é comunicativo. Porque aí, se eu assumo que eu não sou comunicativo, eu fujo de uma série de compromissos, né? Procrastinação é uma qualidade, é um adjetivo, na verdade, negativo, né? Mas temos também, né? Fuga de responsabilidade também. Inclusive é tão arquetípico que a segunda etapa, aliás, acho que a segunda etapa da jornada do herói, né? É a fuga, né? A tentativa de fuga do desafio. Se não houvesse limitação de tempo, dinheiro ou responsabilidade, o que você gostaria de realizar ou experimentar na vida? Porque às vezes a gente se prende, né? Tempo, responsabilidade, não posso, a minha rotina sempre foi assim, agora não dá mais. Às vezes a gente cria narrativas de auto-engano que, gente, ganharia o Oscar,
como o melhor roteiro, né? Ganharia o prêmio literário de melhor narrativa. Ganharia o prêmio de maior trambique, porque às vezes a gente é trambiqueiro, golpista, criando narrativas que não se sustentam, porque a gente está negando, esperneando que a gente consegue fazer e alcançar aquilo. Existem sonhos ou aspirações que você teve na infância ou adolescência que você deixou de lado? O que você sentia em relação a esses sonhos? Eles continuam fazendo sentido? Tá, tomou consciência, e aí o que você faz com isso? Como é que vai operacionalizar? Com responsabilidade, prudência e planejamento, tá? Como você imagina a sua vida ideal daqui a 5 ou 10 anos? Você quer viver os próximos 10 anos como você viveu os últimos 10? Não, né? Provavelmente não, né? Quais são os elementos essenciais que fariam você se sentir realizado e feliz? Claro que muitas vezes a gente pensa dinheiro. Dinheiro traz felicidade. Basta ver que a falta do dinheiro fode a gente, né? Então, pela falta a gente entende, né, que o dinheiro também traz. Mas aí o que a gente faz com isso? Aí tem aquele ranço em relação ao dinheiro. Então eu preciso doar. Então não sei o que. Cada um faz o que quer. O ideal é que seja tudo dentro da lei, né? Mas dinheiro é importante, a gente nega, né? Dinheiro também faz a gente se manter no nosso sonho, faz a gente se manter na nossa profissão, não só como receber. As pessoas se assustam quando eu falo assim, eu gasto em torno de 5 mil reais por mês só para dizer que eu sou psicólogo, por mês, tá? Porque eu tenho imposto, terapia, supervisão, curso, os insumos, uma série de coisas, né? E agora como PJ esse valor aumenta também, né? 5 reais acho que tá até defasado, né? Porque isso aí foi uma precificação antiga que eu fiz como autônomo na época. Então isso agora como PJ tá bem defasado. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o quanto que às vezes a gente também entra num ciclo de avareza, não só financeira, monetária, mas também psíquica, onde a gente evita dar algo para conquistar algo para a gente mesmo. Se eu quero, por exemplo, emagrecer, eu vou optar por fazer um planejamento alimentar, o Mindful Eating lá com o João Montarelli, ou o planejamento lá com o Caio Ramos, né, que é o meu Nutri, né? Se eu vou fazer alguma coisa, né, como é que eu me planejo para mudar isso? Né? Aí eu vou fazer atividade física, vou precisar tomar alguma medicação, vou precisar fazer alguma cirurgia, alguma coisa. Como é que eu planejo isso? Né? Então é tudo um planejamento. E como é que eu me disponho psiquicamente a fazer isso? Porque eu posso fazer tudo isso com a cara amarrada. Quando eu fazia yoga, o professor de yoga, ele falava assim pra gente, né? Faça o asana com um sorriso no rosto. Vai fazer diferença. Se a gente tá... Ai, que ódio que eu tô fazendo esse alongamento, eu me acho, mas não alcanço, não sei o que. Sorri. A gente sabe que é difícil, mas não precisa desse peso. Eu levo isso pra musculação até hoje. Eu procuro, é claro que às vezes eu faço careta, e quando eu tô com o personal lá com o Guilherme, eu faço drama pra ele rir. Aí quando ele ri, ele não pega tão pesado comigo, ó. Todo gordinho engraçado sabe o poder da piada, né? Pra se livrar de alguma coisa, né? De algum bullying. Mas no caso ele não faz bullying comigo, né? Mas enfim. E aí eu faço drama, que eu sou ator também, eu faço um drama pra ele, às vezes ele cai no meu golpe. Gente, eu sou golpista com o Guilherme, eu falo na cara dura. Mas ele é tão bonzinho, gente, meu personal. Vocês já viram o corpo dele todo, parece o Max Steel. Certo, tudo bem até aqui com vocês, gente? Eu fico fazendo piada também, que é pra dar tempo de vocês pensarem e refletirem sobre as perguntas cabeludas que eu acabei de fazer, né? E pra finalizar, duas perguntas. A primeira, o que você acha que os outros veem em você, mas que você mesmo pode não perceber ou valorizar? Par com o motor versus usar os remos, tá? Se você pudesse mudar uma coisa na maneira que você vê a si mesmo, o que seria? Como isso pode impactar a sua vida? Já imaginou? Aqui a gente está falando sobre persona. Persona é como eu me apresento, papel social.
se eu mudar alguma coisa nessa forma que eu me apresento, e eu não tô falando maquiagem só, eu tô falando de comportamento, da forma que eu escolho interagir, né? Como que pode mudar tudo isso? Vamos pensar, se o leão covarde mudar o covarde, quem ele é? Mas o leão também precisa lidar com a covardia. E a gente não tá habituado a lidar com a sombra. Van, pode responder por aqui. Na caixinha de pergunta eu não vejo não. Vanessa chegou, né? O Renan falando, tudo ótimo, muitas provocações importantes. Sim, aqui a gente tá sempre buscando se trabalhar, se conhecer, se aperfeiçoar. E a gente enfrentar as nossas dificuldades trazendo para a luz da consciência as nossas potencialidades que estão adormecidas e que às vezes a gente ignora. E é disso que a música fala, não a música como um todo, mas que essa frase da música, do meu ponto de vista, fala: o erro de insistir em ser barco a motor, ou melhor, o erro de ser barco a motor e insistir em usar os remos. Van, eu fiz várias perguntas aqui. Depois eu vou pedir a gentileza para você voltar, porque eu fui fazendo uma construção de perguntas ao longo da live, tá? Eu fui lendo várias, mas algumas delas eu posso repetir aqui. Posso até repetir outras que eu nem falei aqui. Até falaram algumas que eu não falei aqui. Pra gente deixar documentado, tá? Quais são as atividades ou situações que você já recebeu elogios ou reconhecimentos? E como você se sentiu ao recebê-los? E muitas vezes a gente nega que a gente tem aquilo, né? Mas a outra pessoa vê e a gente acha que a gente tá na síndrome do impostor, né? Existem talentos ou habilidades que você possui, mas que não usa com frequência? O que te impede de explorar mais? Você já teve momentos em que se sentiu verdadeiramente realizado ou orgulhoso de si mesmo? O que aconteceu nesses momentos, né? Se você pudesse imaginar... essa é diferente. Se você pudesse imaginar uma versão de si mesmo que usa todo o seu potencial, como seria essa pessoa? Quais seriam suas principais características? E aqui eu quero fazer um parênteses para a gente caminhar para o fim da live, que é o hate que eu tomei no meu canal uma vez. Lá no YouTube eu quase não tenho hate. Aliás, o Thiago, quando eu fiz o vídeo sobre a música do Thiago York, Masculinidade, ele tomou um hate, não eu. Ele tomou um hate no meu canal. Uma vez eu fiz um vídeo do Jung e aí eu não sabia se era fã ou hater a pessoa. Aí eu juro que eu nem li, né? Porque era um negócio que ia daqui até a Penha. Eu não li, fiquei com preguiça porque eu não estava entendendo o que a pessoa estava dizendo, né? Muito prolixa. E aí veio um hate porque eu fiz um vídeo e eu falei o seguinte, e eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é aquela música do Tom Jobim, Wave, né? Que é: fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. E eu falo isso, eu explico no vídeo, e eu explico que eu não estou fazendo uma apologia à dependência emocional, mas a pessoa agarrou isso como um cão de guarda diante com uma viseira, né, sei lá, e me atacou, né, nesse sentido, sendo que a pessoa nem viu o vídeo todo, né? E como eu digo no YouTube, digo aqui também, comentários de ódio e hate são sempre apagados, denunciados e a pessoa bloqueada. Isso eu deixo claro em todos os vídeos, está escrito inclusive na descrição dos vídeos do YouTube, vai essa premissa, regras de comentário. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Por mais que a gente às vezes associe essa frase a um amor único para a vida toda, alma gêmea, vai saber se não é uma alma trigêmea, né, gente? Vai saber se não é um trisal, vai saber. A vida é múltipla, né, gente? Quadrisal, não sei, né? Mas se a gente parar para pensar, pare e pensa sobre os amores que você já viveu até hoje. O que essa pessoa despertou em você? Às vezes raiva, eu sei, chifre também, eu sei também, mas o que essa pessoa despertou em você? Mesmo que seja num chifre, ela exigiu que você se transformasse de alguma forma. Não que ela tenha exigido diretamente, mas a situação exige que a gente se transforme. Mas muitas vezes a gente tá com aquela pessoa, o ser de luz,
ou com o cão, a gente tá com a pessoa porque a gente admirou alguma característica nela e muitas vezes a gente não reconhece na gente essa característica. E quando a gente vê, a gente se inspirou naquele cônjuge, na conja, no parceiro, no parceirix, para que aquilo seja desenvolvido na gente mesmo. E isso com a convivência às vezes acaba acontecendo, tanto por bem quanto por mal, que a gente sabe também que o negócio lá do lado negativo também funciona dessa forma. Mas o quanto que de repente, mesmo que aquele relacionamento tenha acabado, tenha tido um desfecho ruim, alguma coisa dali a gente pode aproveitar. Ou às vezes até acaba de uma maneira amistosa e alguma coisa dali a gente também pode aproveitar, né? E às vezes a gente passa por essa experiência, já cai em outra logo em seguida e esquece de fazer um balanço, uma reflexão. E às vezes a gente acaba levando para essa nova relação toda aquela bagagem mal trabalhada, aqueles cacarecos todo mal trabalhados, aquele lixo que a gente não se desfez, sabe? Esses dias eu me peguei aqui no meu armário. Quando eu me separei, eu guardei uma camiseta do meu ex, né? E falei assim, quando ele voltar, eu já tava pensando que Paulo Henrique ia voltar. Guardei lá, falei assim, quando ele voltar, eu devolvo pra ele. Passaram-se, sei lá quantos anos, foram anos. Esses dias eu abri de novo a gaveta, né? E a camiseta tão amarela, tão velha guardada lá dentro, que eu falei assim, eu teria vergonha de devolver pra ele. Não devolvi. Tá lá, guardado ainda. Sei lá o que eu vou fazer com essa camiseta. Talvez lave, mande por correio, encontro com ele, ou jogue fora, sei lá. Tá moída, era uma camiseta que ele usava pra dormir. Pega o exemplo da camiseta e leva pra outra coisa. Porque eu tô falando da camiseta, mas eu não tô falando da camiseta. Quantas coisas a gente leva, eu namorei, depois do Paulo Henrique, eu namorei. O boy veio aqui em casa, eu com essa camiseta lá que eu nem lembrava disso, né? Então, quantas coisas a gente guarda, né? E eu tô falando de cacarecos emocionais, quantos traumas a gente fica ali remoendo e não mexe naquilo, não trabalha aquilo, não joga fora, não lava, não doa, sabe? Não usa de pano de chão, sabe? Tem coisa que a gente tem que jogar fora, que é cacareco. Ai, gente, vocês estão animados com esse papo aqui. Vamos lá. A Carolzinha falando, vira pano de chão. Às vezes o chão não merece, sabe, Carolzinha? Tamanho traste. Não tô falando do Paulo Henrique. A Viviane, pra que guardar essas coisas? Ô, Viviane, amanhã eu vou na tua casa fazer uma ferição às 7h15 da manhã pra ver o que você tem guardado nesse guarda-roupa. Pra que guardar essas coisas? Eu tô falando da camiseta, mas não tô falando da camiseta. Tô falando, às vezes, de um jeito da gente funcional, da gente reagir, que a gente fica agarrado naquilo. A gente tem aquilo como certeza e não transforma aquilo, mas nem por um decreto. A Mari. Na astrologia, o encontro com o outro se dá dessa forma. A gente escolhe por reconhecer características que temos, mas que só desenvolvemos a partir desse encontro. Ô, Júlio Ricardo, você tá aqui ainda? O July Richard, que além de advogado, ele também é um astrólogo. Júlio Ricardo viu no meu mapa astral que tem um escorpiano com problema de comunicação. Eu até perguntei, não é o pisciano? Não é o pisciano, ele falou que tem esse escorpiano. Eu até achei que era um que eu conheci uns 2, 3 anos atrás aí. Não foi o boy. Mas eu tô até hoje esperando meu escorpiano com problema de comunicação, gente. Tô até hoje esperando. Porque eu acredito no que o Júlio Ricardo falou. A Viviane falando, vou dar pra você. Melhor, Viviane, eu vou jogar numa... Não preciso nem completar, né, Viviane? Você já até sabe onde eu vou jogar, né, a camiseta? Você já até sabe onde eu vou jogar, né, a camiseta na praça? Em que lugar da praça? Você já até sabe, né? A Carolzinha usa pra ilustrar o hack da TV. Gente, eu tenho 2 móveis antigos, que é aqueles meio laminados. Como é que limpa aquilo, gente? O sol borra aquilo. Ô tragédia grega. A Vanessa falando, joga pro seu cérebro entender a mensagem. Minha filha, às vezes o cérebro da gente precisa Vou ficar até quieto aqui, porque depois o povo leva isso ao pé da letra e eu tenho problema jurídico. A Viviane falou que eu posso ir. Eu vou mesmo, eu vou passar um café pra nós. Lixo tem que ficar no lixo.
Todo mundo oração a 0 horas pra quebra de apego. Boa, gente, adorei. Esses escorpianos, né, Renan? Né, Renan? Esses escorpianos. Ó, escorpião. Eu nunca me relacionei com escorpiano, que eu me recorde. Gente, eu acho signo, assim, a psicologia fala pra não usar signo, não considerar signo, mas eu acho que signo às vezes tem umas coisas assim, né? É, eu queria contar experiências assim, mas a responsabilidade jurídica me impede, né? Mas assim, virginianos, a pauta, virginianos, organizado, né? Já transaram com virginiano? Pois bem, eu já. Dobra a roupa antes de transar, né? Eu tô falando sério. Não posso falar muito porque vai que ele me segue aqui. Ele me segue aqui, vai saber, né? Boa, adoro. Cê é louco, foge de escorpiano. Ó, eu fujo de libriano. Libriano eu sempre fujo. Agir falando assim, relacionamento com escorpião é babado. A Viviane é traumatizada com escorpiano. Eu tenho trauma com libriano. Libriano eu tenho trauma. Eu gosto de peixes. Geminiano. Gente, geminiano. Meu melhor amigo é geminiano. O Romeu é geminiano. E assim, eu me dou muito bem com ele. Com a minha irmã que é geminiana, não. Impressionante, né? Mas com o geminiano dou porque eu aprendi a lidar com a minha irmã. Eu lido bem com ele. Mas eu gosto de geminiano. Geminiano conversa bastante. Eu sou muito falante. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui cabeluda que eu quero fazer pra vocês, porque vocês veem que eu vou amaciando, né? Eu faço uma pergunta do milhão, aí eu dou um tempinho falando besteira, aí eu volto, que eu gosto é do perigo. Como você... Essa aqui eu quero fazer. Como você se sente ao pensar em explorar novas habilidades ou interesses? O que te impede de dar esse passo? Ai, Rodrigo, eu não sei que caminho seguir, que interesse eu tenho. Vai ver quais canais no YouTube você tá inscrito, tá inscrita. De repente ali você tem uma dica de uma vocação que você nem percebeu. Vê, tem gente que eu já vi histórias assim, que reciclam lixos que encontram na lixeira da pracinha. E aí viram artesãs de alto nível de gabarito, que vendem sua arte... Inclusive na própria pasta da qual cata o lixo e faz reciclagem, né? Van, a live vai ficar salva, você pode pegar do começo e pode depois comentar lá que a gente responde, a gente interage no chat depois também, viu? A live vai ficar salva. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem uma aqui do milhão. Existem áreas da sua vida em que você se sente... Não. Existem áreas da sua vida em que você sente que está se limitando ou evitando desafios? Por quê? Pra quê? Por quê e pra quê são perguntas diferentes. Para e pensa. Tem alguma área da sua vida que você sente que está se limitando ou evitando desafios? Por quê? Se falar que é só autossabotagem, zona de conforto, procrastinação, beleza, é o básico, 0,25 na resposta. Precisa escrever mais e falar mais para ganhar o restante da pergunta, da pontuação. Só canais de skincare, astrologia e oráculo. Mas você não trabalha com isso, criatura? Também? Não com skincare, mas não trabalha com astrologia, oráculo e afinidades terapêuticas? Carolzinha, essa pergunta é babado, não é, gata? Às vezes a gente tem um cu de... Termo técnico, aprendam aqui, anotem aí. Não tá no CID, talvez no CID 12, porque no 11 não entrou. Quadro clínico, cu de preguiça, tá? Anota aí. A Giovana falando que a cabecinha tá fervendo por lá. Ferve mesmo. A Vanessa, existe um perigo em aparecer, ainda não sei o motivo. Sim. Às vezes a gente sabota o aparecimento, né? Seja dessa vocação e seja da nossa própria persona profissional. A gente se esconde, né? Qual ganho a gente tem quando a gente se esconde? Qual ganho a gente tem quando a gente finge que não vê o que tá querendo sair? Não é?
Vanessa, aqui é uma pergunta. Quais são os medos ou preocupações que surgem quando você pensa em se destacar ou mostrar suas qualidades? Eu não ia fazer essa pergunta. Olha, ó, isso é sincronicidade. A Van botou isso, eu tô botando essa daqui. Quais são seus medos ou preocupações que surgem quando você pensa em se destacar ou mostrar suas qualidades? Tudo isso aqui tem a ver, né? A gente ser barco a motor e tá lá insistindo em usar os remos. Não é? Vanessa Aff, não é isso, é sincronicidade. Carl Jung, né? Eu não sei se você pegou essa, mas como você imagina a sua vida ideal daqui a 5 ou 10 anos? Quais são os elementos essenciais que fariam você se sentir realizado e feliz, né? Dinheiro não é o único, mas como você se imagina daqui 5 ou 10 anos? E aí eu complemento a pergunta com o que eu ouvi lá do Lucas Caloni, que você quer que os próximos 10 anos sejam iguais aos últimos 10 anos? Provavelmente não, né? Provavelmente sempre vai ter alguma coisinha para melhorar, né? Pega demais, né, Van? Pega demais. Eu tô fazendo essas perguntas, mas eu também me faço essas perguntas. E muitas vezes essas perguntas aqui eu faço em terapia para as pessoas, ou mudo. Nessas daqui eu produzi aqui pro nosso roteirinho de hoje, né? Mas a nossa cabeça é sempre uma usina que tá fervilhando o tempo todo, né? Cadê? Acho que eu fiz todas. Se você pudesse mudar uma coisa na maneira como você vê a si mesmo, o que seria o que isso pode impactar? Eu acho que é isso, o quanto que a gente também, às vezes, não percebe que a gente mudando algumas coisas que são necessárias, é tipo aquela frase, mudar ou mudar, né? Uma vez, eu ganhei de uma paciente um livro, eu nunca li esse livro, né? Porque eu peguei ranço do autor, mas vocês vão saber quem é o autor porque eu vou falar o nome do livro. É o Fábio de Mello. E o nome do livro é Quem Me Roubou de Mim? Eu não precisei ler o livro para entender que o sujeito dessa pergunta sou eu mesmo, né? Quem me roubou de mim? Às vezes a gente localiza no outro. A Janete Angelino, que eu já mencionei aqui antes, eu falei essa frase hoje, inclusive, no atendimento, que ela tinha a teoria que o vampiro só rouba, só chupa o sangue que não está sendo usado. E a gente para e pensa, né? O vampiro é tão agressivo, né? Ele é tão invasivo, né? Mas a gente está usando sangue? Então a gente vai defender com unhas e dentes, né? Então toda essa autorrealização, todo esse impacto, toda essa coisa que a gente acha que às vezes o outro, que roubou da gente, quem me roubou de mim? Roubou porque muitas vezes eu permiti. Às vezes a gente é ingênuo, é aquilo que eu disse, ingenuidade não é qualidade, é defeito. A gente precisa se preparar para a maldade que está aí no mundo. Mas o quanto que... Romeu, você entrou aqui na live? Quem chamou o Romeu? Eu tava falando de você até agora. Romeu, não de você até agora, eu falei de você agorinha há pouco. Que eu falei que meu melhor amigo é geminiano. Romeu, gente, ele é tão lindo. Sigam ele no Instagram. Ele mora em Cancún. Romeu, ele é todo azul. Todo azul. Aquele mar azul do Cancún. Aquela casa dele azul, a bicicleta azul dele. Tudo é azul, gente. Tudo é azul, é lindo. Pensa no menino que tem um senso estético. Pensa no menino que é artista, né? Ele é diretor de arte. Pensa nas criações artísticas desse moço. Basta. Agora ele vem falar em espanhol comigo. O Romeu, gente, é meu melhor amigo, meu amigo mais antigo. Nós já passamos da boda de prata, nossa amizade. Faz tempo, daqui a pouco tá quase boda de ouro já. Mas o Romeu, ele é o meu xodózinho, gente. Meu xodózinho. Esse Rodrigo só existe hoje porque se inspirou muito na espontaneidade desse rapaz, tá? Saibam disso. Kel tá chegando também, né? E digo mais, eu sou uma pessoa melhor por causa desse rapaz. Que esse rapaz, ele já segurou cada rojão meu. Esse rapaz já me inspirou tanto em tantas mudanças. E a gente só fez amizade
Por causa de uma biscate chamada Madonna. Barco a remo, eu gosto disso. O nome da live, Romeu, é o erro de ser barco a motor e insistir em usar os remos. E a gente, às vezes, tá usando remo. Eu sei que remo é vintage, mas não é nesse sentido que a gente tá usando remo. É a gente se colocando como menos, sendo que a gente pode mais. Eu tô com tanta saudade de você, gato. Eu quero te ver muito, 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 muito. Pessoal, vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Fiz uma live roteirizada, às vezes é um pouquinho no improviso também, mas eu queria mencionar um pouco sobre isso, provocar algumas reflexões. Lembrando que semana que vem é uma aula fechada, um workshop fechado, vai ter que ter inscrição, que eu mando o link fechado no Google Meet. Quinta-feira que vem, acho que 8h30, 8h30 a aula, preciso ver na agenda, tá lá marcado já. Mas o título é Tomada de Decisão e Liderança. Todo mundo pode participar, não é exclusiva de psicólogo, não. Às vezes tem título que parece que é para a área de psicologia, não, mas eu busco fazer sempre algo mais voltado para todo mundo, tá? Assim, pro grande público, tá? Erro se português era barco, remo, todo esse universo. Se português era barco, remo, todo esse universo. A gente, quando não vive, não aprende com erro, a gente está cometendo um grande erro. Porque também os nossos erros, eles servem pra gente refletir sobre, né? A pessoa que acha que vai fazer um projeto inteiro, executar um planejamento inteiro sem erro, pobre dessa pessoa, né? Que não se prepara pro imprevisto. E a vida é cheia de imprevisto. Certo? Tudo bem, gente? Gostaram da live? A live vai ficar salva, tá? Mandem pros amigos, mandem pros inimigos também. Gosto disso também. Claro, erro é aprendizado. Viviane, eu vou escrever uma coisa no seu WhatsApp. A Viviane também me perguntou se eu tava atrasado. Eu vou escrever uma coisa aqui no seu WhatsApp. Depois você me responde. Não fala isso aqui na live que eu escrevi lá pra você, não. Marcinho chegando agora. Marcinho, o que eu faço com você, gatinho? O que eu faço com você, meu crush do Piauí? A Carolzinha gostou, topíssima. A Mari falando. Vivi falando muito bom. Tawane, maravilha. Fico muito feliz de ter recebido vocês todos aqui. Obrigado, gente. A gente tá fazendo esse ciclo até alcançar, até ter um burnoutinho pra chamar de meu, que é uma semana aqui, live, aberta no Instagram, outra semana fechada, outra quinta-feira lá no Google Meet. Por que fechado? Porque lá eu consigo ver vocês abrem a câmera, a gente traz de uma outra forma. E também eu vou montando ali uma base pra galera, pra uma playlist. Quem assiste lá e me pede a lista da playlist, eu mando a playlist com os vídeos todos, dos workshops todos, tá bom? Certo? Sai daí e me beija. Tô indo pro Piauí, gente. Tô indo pro Piauí. Tchau. Um beijo. Calma que eu tenho outros crushes aqui também, mas se você chegou essa hora e não deu assistência, eu tenho crushes andreenses aqui presentes, tá? Eu tenho, o meu amigo Romeu, ele não é meu crush. É meu crush, mas ele é meu amigo. Mas ele tá lá em Cancún, gente. De todos os ambientes, todos, acho que eu iria pra Cancún, porque vocês já viram a praia de Cancún. Ou pro Rio de Janeiro. Eu tenho um crush no Rio de Janeiro também. Ou pro Rio de Janeiro. Marcinho, o que você disse? Você está chegando agora? Isso são horas de chegar na live pra se pavonear aqui? Não, né? Eu tenho um outro crush aqui, tá? Renanzinho, lindinho, tá aqui, ó. Atravessando a rua, chego na casa dele. Beijo, gente, meus crush tudo. Boa noite pra vocês. Quem não é crush também, beijo, boa noite. Tchau. Vai pra Cancún.